meus amigos. Olha, aqui vai começar. Você não veio, vai perder, vai ter fuxico. Vai ter beijo na boca. Vai ter muita coisa. Traga um copo. Ai, eu tô sem... Ô, meu amor, muito obrigada, viu, linda? Você é muito simpática. É mesmo. Acho até que eu vou fazer uma live. Cadê o Rodrigo? Rodrigo. Ah, o Rodrigo foi pra balada. O balada tá gostoso, que eu fui provar. Sim, gente, quem ficar até o final, quer dizer, vai ter que fazer fila, porque não tem pra quem tem. Quem quer? Não, mas é só cortar, eu já falei. Corta da frepinha. É a balada de te amar com receita diferenciada. Eu só digo isso. Criança, antigamente, quando ia pro aniversário, não cortava. Peraí, deixa eu fazer a abertura. Peraí. Vai ter a live, né? Vou botar aqui pra gravar. Oi, Não sei gente, se eu minha xícara gravo. não veio hoje. Não, faz live que Quando você se você... ajeita. Gente, bem-vinda, Matilda Casa. Esta é a 4ª edição do Jornalista Griot, idealizado por Suede Quinté. Hoje a gente está recebendo a Lata Tacaú. Mesmo que você pegue e lê. Bota que você vai segurar. Segurando aí, você continua segurando. Dona Jacira também está aí nos prestigiando. Aqui! Eu sou fã da senhora, sabe? Eu ouço mãe, minha filha, todo dia. Meu filho pede pra ouvir. Aí meu filho faz, mamãe, eu gosto na hora que a moça entra. Eu digo, a moça, Dona Jacira, você aprende o nome dela. Tem que saber falar. E a gente ouve todos os dias, só acredita, eu aqui caminhando. Que me acompanha em tudo a vida voz de minha. E eu canto e eu danço, isso na barra, o povo me olhando, eu digo, em tudo. E eu com minha voz, eu choro. Aí só tem no final que eu mudo, né? Como vai chamar ele, mãe? Eu digo, Aladê, que Leandro é Aladê, minha boca, meu filho é Aladê. Aí ela vai, nem foi a senhora que fez essa música, eu digo, mas serve igual você, para. Coisa que ela fez, eu já pego aqui, deixa eu sentar aqui. Mas a senhora é foda. Tá ótimo. Eu gosto mais da senhora do que do seu filho. Já começou a live? Aí você quer você já começou a fia? Não. Ela tá E vai ser esperando. assim, vai ser Mas assim? eu já disse a ela Mas vai tem ser que assim ficar ou até o final. assim, em pé? Não, tem que ficar em pé, coisa. Ei, Como é seu nome? Ana. 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 Tá muito próximo? Aí Quem quer? Você bota em mim, que o negócio é meu. Não, gente, ela tá muito próxima pra você. Aí, ó. Quem quer ficar ali desse lado daqui, ó? Mais pra lá, aqui é um ótimo lugar. Ali, Rodrigo. Rodrigo todo apertado. Mas tem que estar ali, ó. Tem que estar daqui, ó. Aquela menina chegou ali, já... Irmão, vou te amar. Minha filha, você não sabe o que eu fiz. Eu abri aqui, descavaquei, subi lá em cima. Aí o homem, cadê o rapaz? Cadê o homem? Ainda bem que não tá. Amigo, aí ele olhou assim e falou Você assim. vai contar. Fala. Ele, onde você vai? Eu falei, quero te chamar. Aí ele falou assim, tá lá embaixo, aí eu nem ia te chamar. Aí ele, tá lá embaixo, eu falei, onde, como eu chego lá? Ele, você disse assim, eu vou te levar. Ele, por que você subiu? Eu falei, por que eu subi? Ele, porque tinha uma escada. Eu falei, você me chamou. Tá bom, me deixa, eu vou ficar aqui dentro. Tá bom, deixa. Eu quero live mesmo, entendeu? Tu deixa aí. Mas deixa começar. Quando ela falar boa noite, você começa. Qualquer coisa que eu quiser. Olá, boa noite! Muito obrigada pela presença de todos vocês, todas as pessoas que estão aqui. Uma saudação especial à minha griota mestra, Jacira. Olha, as pessoas chamam de Dona Jacira, mas eu acho ela muito jovem para chamar de Dona Jacira, então eu chamo de Jacira, que ela é uma jovenzinha com esse vestidinho Toda lindo, coloquete. toda minha filha. E que eu chamo ela de Emo Jazz, mas é uma pessoa importante que eu queria conhecer há muito tempo aqui nessa cidade, uma Yalorixá de Iemanjá. E vou aproveitar isso para apresentar a nossa convidada de hoje com uma cantiguinha que todos nós já conhecemos e começa assim. Casa Matilda tá debaixo d'água. Casa Matilda tá debaixo d'água. Debaixo d'água por cima da areia. Debaixo d'água por cima da areia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. A casa de mamãe fica debaixo d'água. A casa de mamãe fica debaixo d'água. Debaixo d'água por cima da areia. Debaixo d'água por cima da areia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos
Salumeia. Obrigada. Maíra Azevedo, de Plataforma, minha conterrânea, 2 vezes, do subúrbio de Salvador, 3 vezes do subúrbio de Salvador, das águas. Ela das águas profundas e doce, e eu das águas imensas, salgadas. Minha conterrânea, 4 vezes, aquariana, livre, leve, feliz, bem-humorada, inteligente. Minha conterrânea, 5 vezes, jornalista, que nem eu, que nem essa casa hoje. Jornalista griot como eu, porque quando exerceu esse ofício no jornal de maior circulação da cidade, não fazia outra coisa a não ser o trabalho de reportar aquilo que era importante para nós, para nossa comunidade. Muitas pessoas tiveram seu nome e sua história vinculado pela primeira vez porque existia uma Maíra Azevedo. E foi nesse ofício de jornalista que nasceu Te Amar. Porque ela mandava recadinhos para os assessores de comunicação, mandava recadinho para as fontes, para as pessoas que ligavam, diziam assim, OB, não é assim não. OB, se compreenda, Tia ama. E aí nasceu a Te Amar. Mas a Te Amar, lá do bairro de Plataforma, ouvia a Raça Negra. Cheia de mania. Como é? Tem que ter o vai, porque... Menina bonita, sabe que é gostosa. Vai, parece com ela. Ou não tem que ter o vai. Com esse seu jeito faz o que quiser de mim. Dominar o meu coração. Eu me emociono também. Sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Epa, agora. Não quer. Tem que ter o vai. Então me ajude a segurar. É o quê? Essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Digue, digue, digue. Quando eu peguei essa música aí, era aquela lavando minhas calcinhas e eu ouvindo Raça Negra. Boa deixa, lavando minhas calcinhas e ouvindo Raça Negra. Hoje eu tenho percebido que tem pessoas, sobretudo homens, que você não precisa nem ensinar. Ele vai tirando a cueca e assim, ó, no pé e largando pelo caminho da casa. Mas a gente que teve mãe negra, que tem mãe negra, que fala, se compreenda, mesmo que tem empregada em casa, fala que não tem nenhuma empregada. Aí eu queria que você aproveitasse essa deixa pra falar. Você estava ouvindo Raça Negra lavando suas calcinhas, da consciência que uma mãe negra tem na hora de, mesmo tendo uma empregada doméstica, uma ajudante do lar, fazer com que as pessoas tomem conta da sua vida pessoal, né? Dobre sua roupa de cama, lave seu prato, lave suas próprias calcinhas. O que isso reflete na dignidade de quem trabalha com a gente? Bom, eu não tinha a escolha de não ser uma pessoa digna, porque sendo filha de quem eu sou, eu só tinha essa opção. Minha mãe criou tanto a mim quanto a minha irmã, aprendendo nitidamente a importância de respeitar a outra pessoa. Minha mãe me dizia, a outra pessoa não é uma extensão do seu corpo. Então, trate as pessoas como você gostaria que te tratassem. Então, assim, eu fiz xixi na cama até 6 anos. Eu lavava meu lençol com 6 anos. Minha mãe dizia assim, você quer pegar no xixi de alguém? Então, por que alguém vai pegar no seu? Eu parei de fazer xixi na cama. Eu vi que não era legal. E assim, eu fui aprendendo justamente isso e são os mesmos valores que eu passo para meu filho. Então, assim, de entender, eu tava falando isso ontem pra pessoa que trabalha na minha casa, pra Lidiane, que eu digo a Lidiane, eu digo assim, você pra mim é talvez a pessoa mais importante da minha vida. Porque você faz o que eu não tenho condições de fazer, o que eu não tenho tempo de fazer e que muitas vezes eu não quero fazer. Então eu tenho que tratar você, tipo assim, o meu dinheiro, o primeiro dinheiro que eu tiro é o dela. Pelo amor de Deus, o dinheiro de Lidiane. Não mete no dinheiro de Lidiane. Porque ela é a pessoa que me dá condições de seguir em frente. Se eu tô aqui sentada hoje, é porque ela vai na minha casa, ela me ajuda. Ela de fato é minha parceira. Ela é alguém que às vezes segura a minha onda. Sabe? É alguém que quando eu chego muito chateada, é a pessoa que às vezes vai me ouvir, sabe? E assim, muitas vezes eu não tenho essa coisa assim, Lidiane não é uma pessoa da minha família, mas Lidiane é minha amiga. A gente trabalha nessa parceria há 10 anos e ela é minha amiga mesmo. Ela é alguém que sabe da minha vida mais do que eu, porque quando eu chego chateada, quando eu chego tirando a roupa, quando eu chego falando mal das pessoas, do contratante que não me pagou, daquela colega falsa, é pra ela que eu digo, minha filha tem uma mulher desgraçada, Lidiane. Desgraçada. Olha, eu odeio ela. Aí a pessoa me liga e eu digo, oi.
Dona Jacinda, eu digo pra pessoa, eu sou falsa. E a pessoa pensa que eu tô brincando, mas eu tô falando a verdade. E eu acho que é interessante quando você fala mal, assim, quer falar do indivíduo e ele não está. Porque se você vai falar na frente, é constrangedor para quem ouve, para quem fala. Eu faço as duas coisas, né? Eu falo por trás, eu falo na frente. E ainda digo assim, se a pessoa chegar, eu ainda digo assim, tava falando de você agora. Aí a pessoa falando mal, né? Eu digo, foi falando mal mesmo. Então se um dia eu fizer inclusive com algum de vocês, eu tava mesmo falando mal. Porque assim, eu não tenho essa demagogia, que aí eu acho que a demagogia são das pessoas que dizem que não falam mal de ninguém. Essa é a grande mentira. Nós somos humanos. E ser humano predispõe a ter defeito. A gente tem a ira, a gente tem ódio, a gente tem inveja, a gente tem raiva. A gente pega com raiva do colega, a gente fala mal de um comportamento que a gente não gosta. A gente acha que a gente sabe como a outra pessoa deveria agir. Eu falo mal das pessoas. Eu digo, menina chata, maluquice, de soelho, toda hora quando eu gosto de uma reza atrás de mim. Eu vou falar. Não falei esse nome, amigo, tudo mais. Eu pensei. Isso aí eu não falei. Isso aí eu não falei. Mas assim, até porque ela já sabe, minha relação com ela é outra. Mas assim, eu digo isso, eu digo, ah não, lá vem. Vem cá, mas como que você lida com as pessoas falsas? Eu não ligo com as pessoas falsas. As que eu descubro que são falsas, eu não convivo Porque com ela tá elas. falando que ela é falsa, mas não é verdade, tá? A Maíra não é falsa. Ela pode chamar essa forma que ela tem de lidar com as pessoas de falsidade, porque ela é uma pessoa muito maleável, flexível como as águas. Ela toca, ela dança qualquer música, ela também fala que não quer dançar, mas ela é a única pessoa que chega na cara da pessoa e fala, ih, Bill, tá ridículo. Como é que uma pessoa falsa faz isso? Ela, por exemplo, não faz qualquer negócio, ela não paga mal pra ninguém, então eu não consigo ver falsidade. Você usa esse nome, que eu acho que é de uma forma boa, bem-humorada, mas eu conheço você. E a nossa relação é uma prova de que você não é falsa. A gente só não saiu na mão porque a gente era preta, não podia fazer isso. Você se lembra? Teve uma conferência de comunicação, que você, na época, você era do PCdoB... Você tá falando com sotaque, meu falando, desde a hora que eu cheguei aqui, sou de lá de Paripe, meu filho. Gente, mas eu já falei pra essa mulher. Eu já falei pra loucura. Eu já falei pra você que não tem loucura nenhuma. Aí ela disse que agora ela disse que não Não, perco o sotaque. Eu adiciono o sotaque. É porque Você assim, se ó, é que tem aquele compreenda. negócio. As pessoas daqui, eu entro numa loja e falo, ó, tu é baiana, né? As pessoas já identificam. Ela que tá de fora. Aí eu como falo? Pera aí, agora aqui de licença. A gente não perde o nosso sotaque, a gente ganha mais sotaque, a gente Muito tem mais bonita gente essa dentro. Inclusive você falou que é parafrasear. Eu falei mesmo. Então, por exemplo, quando eu quero aprender. Os africanos, por exemplo, eles têm a capacidade de, sem constrangimento nenhum, falar qualquer língua, conhecer mais de 5, do pai e da mãe, em qualquer país que vão. E eles, tipo assim, é até esquisito, né, quando eles falam português aqui. Quem é minha? Cadê Cat pra imitar? Oxi. Fala, imita aí o africano falando português. Não faz isso não, é só brincadeira. Mas eu tava falando de sotaque, eu sou muito ligada às palavras, então eu gosto do som das palavras. Quando eu decidi que eu não ia me chamar Suede Quintê, ou que eu não ia me chamar Suede Oliveira, porque Oliveira significava que eu pertencia a uma família que é de judeus degradados, que Oliveira é nome de árvore. É a árvore que faz o azeite doce. Eu falei, eu não pertenço, não tenho nenhuma herança, então eu vou me chamar Suede Quintê. Eu nunca tinha lido The Roots, tá? The Roots. Tá? Eu nunca tinha lido The Roots, Negras Raízes, eu nunca tinha lido Alex Haley. Eu escolhi, porque eu sou extremamente ligada à poesia e eu gostei do som da palavra Quintê. Eu tinha 14 anos, gente. Eu tinha 14 anos, eu falei, eu vou me chamar, e passei um tempo só usando num ciclo pequeno e depois eu utilizei isso socialmente, depois que eu comecei a escrever. Então, assim, amor, a gente ganha mais um sotaque. Isso eu acho lindo. Mas o que a gente tava falando era, você se lembra que quando... Na conferência de comunicação, quando eu do PCdoB, não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de nada da minha que história. que a gente discutiu, porque a gente estava em orientações distintas. E que a gente tinha pensamentos diferentes. Mas deixa eu te falar, a gente não fala não foi porque a gente é da preta, não. Foi. Deixa eu te falar, não foi não. Na minha visão foi. Talvez na sua visão, porque deixa eu te falar. Minha filha. O que foi? Como é que sai na mão aqui? Minha filha, eu boto minha chuteira aqui. Mas olha só, quando acabou a plenária, deixa eu te falar. Peraí.
é mãe, talvez você tenha esquecido. Olha, a gente discutiu. Eu queria te chamar de pessoa mais... Eu sou mais velha mesmo, eu sou minha idade. Minha filha, deixa eu te falar. Eu não esqueci de falar a sua idade. Deixa eu te falar, eu tenho 38 anos. Sabe o que aconteceu comigo? Foi a primeira vez que eu perdi um papel que eu fiquei feliz. Acabou aqui. O rapaz virou pra mim e falou assim, queria um personagem de 40 anos. Aí eu fui. Você fotografa como 27. Falei, muito obrigada. Tô saindo daqui. Eu também tô achando, e até esse cabelo te deu uma mais jovialidade. Mas deixa eu te contar uma coisa que você esqueceu. Olha, não tá dando certo esse negócio, não. Olha, vai sair na mão hoje. Peraí, agora de licença. Você se lembra que a gente teve, sei lá, não me lembro como foi a plenária mesmo. Eu fiquei com tanto ódio de você, Maíra. Mas aí você ficou sozinha. Não, você também. Agora, Mas de não, novo. minha filha, acredite em mim. Mulher, deixa eu terminar de contar, senão eu não vou terminar a entrevista hoje e você vai pegar avião daqui a pouco. Olha, quando estava saindo, que os brancos do PCdoB saiu tudo pelo lado de lá, você olhou pra minha cara e eu disse, isso, aí você deixa eu falar, depois a gente conversa, aqui tem muita plateia. Você se lembra disso? Fale mais alto. Ela disse isso, deixa pra lá. Não, que eu tô ensinando. A encenação era assim. Porque teve uma discussão, foi uma conferência que aconteceu na Bahia, e ela era do PCdoB, eu era da parte contrária, eu era do movimento social. E a gente divergiu, e na hora tudo que as pessoas queriam era que a gente se digladiasse. E que se pese o fato de que eu sou uma boa debatedora e a Maíra também. Então eles não queriam só ver duas mulheres negras brigando por causa de divergência partidária. Ele queria ver também um espetáculo de... Né, porque é um tipo de argumentação que eles não tinham. Quando tava todo mundo saindo, eu me lembro que eu encontrei você assim, na porta, e eu falei assim... Aí você falou... Se a gente brigar aqui... Depois a gente conversa. Depois passou isso aí, ó. Em 5 anos a gente nunca conversou. Deixa eu te falar uma coisa, é isso que eu tô te falando, assim. Repare por você. Porque assim, eu não fiquei com ódio de você, não. E é esse que as pessoas... Eu também não fiquei com ódio de você. Você falou aqui agora, você falou que fiquei com ódio da O ódio foi figura de linguagem. Deixa eu te dizer, porque é isso que as pessoas às vezes não entendem. Por exemplo, O ódio foi figura de linguagem. Eu entro em vários debates e que às vezes as pessoas estão achando que eu tô com raiva. E assim, muitas vezes eu tô fazendo um textão e eu tô na maior tranquilidade, de verdade. Tipo assim, porque eu tô ali, às vezes, assim, ó, é isso que eu te digo, eu não tenho vergonha da minha história. Eu sei de onde eu saí, sei pra onde eu cheguei. Tanto que eu botei uma foto de minha família essa semana e eu disse, quando perguntar aonde eu quero chegar, saiba que eu nunca esqueci de onde eu vim. Então, assim, eu não esqueço de nada do que eu faço. Então, assim, se eu te disse isso, que tinha muito plateia, é porque muitas vezes foi, primeiro que assim, eu me superestimo, eu me acho muito foda. E aprendi a me achar muito foda dentro de casa, porque inclusive a gente que é preto e é preta, a gente não é educada pra se achar foda. A gente é o tempo todo educada pra dizer... É melhor você se sentir um pouco menos, sabe? Fique caladinha. E lá em casa não, meu pai, eu sempre digo assim, eu tinha que ser filha de meu pai e de minha mãe. Porque enquanto minha mãe me ensinava a ser muito humilde, eu sou muito humilde, eu sou muito educada. Se você, qualquer pessoa, ninguém vai poder dizer, Maíra é mal educada. Eu sou muito educada. Eu vou chegar em um lugar, eu trato qualquer pessoa pelo nome, eu vou perguntar como é seu nome. Sou muito educada, sou aquela pessoa do boa noite, que vai pedir muito obrigada, que reconhece tudo que a pessoa faz por mim. Eu tava falando assim, eu fui falar um negócio de Léo, o Léo nem lembrava que eu tava falando dele. O maquiador dele. Cadê ele? Aqui. Mas, ao mesmo tempo, aí já meu pai me ensinava assim, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui no espelho. A foto é você. Meu pai dizia, nunca esqueça disso, não deixe ninguém te dizer que você não é foda. Então, assim, quando eu tô dizendo que eu me superestimo, Suede, é porque assim, ó. Eu sempre acreditei que quem tem maior poder sobre mim sou eu mesma. Então, assim, tenha certeza que quando eu não quis brigar com você, não era nem porque eu tava preocupada com a plateia, era porque talvez eu achasse que eu gostasse... Você disse. Isso que eu tô dizendo, eu posso ter te dito isso, mas talvez por amor a você e por gostar de você. Porque, gata, você me conhece, você sabe que quando Sim, eu quero mas é aí brigar... que eu quero falar pra você. Deixa eu terminar. Então, assim, se eu não gostasse o suficiente, Exato. a gente ia brigar com plateia. Mas é aí que eu tô falando pra você. Sim, eu sei que você briga com plateia sem plateia, que você já brigou, inclusive... Que eu faço cartinhas. Mas o que eu tô falando e que fique claro que eu falei, Gaia é um ódio, né? Figura de linguagem, que a gente nunca se odiou mesmo. Bota aqui, ó. Não, cadê o barulho? Cadê o B, minha filha? Exatamente. A questão que eu queria dizer era que se você não tivesse, se você não fosse essa pessoa que diz as coisas na lata, não fosse essa pessoa que não faz média com ninguém,
Eu poderia dizer, assinar embaixo, que você é uma pessoa falsa. Não, eu acho que você tem um tipo de inteligência emocional diferente da maioria das pessoas. Que é aquela pessoa que vai dizer assim, até quando a pessoa chega na frente dela, isso que ela falou, tava aqui falando de você, tava falando bem, não, tava falando mal. E a pessoa não fica com raiva. Isso é um tipo de inteligência que a maioria das pessoas não tem. Quando eu vim morar em São Paulo, eu mandei uma mensagem pra Maíra. Eu falei, eu vim morar em São Paulo, irmã, tá difícil, assim, porque, tipo, eu olho as coisas assim, eu não posso falar nada, você se lembra? E eu tenho que falar com você, porque você é a pessoa que tem o talento de dizer aquilo que você pensa, além de segurar... Olha o sotaque, né? Vai ser assim até o final. Deixa eu com o meu sotaque, agora eu não mais. Paulista, vai. Foi desde que a gente tava batendo na massa do negócio lá que ela tá falando. De segurar isso. Então, voltando a isso aqui, a essa sua capacidade. Eu gosto de você, porra. Eu sei, você me ama. Maíra, tá, isso aí foi quando a gente era pivete. Tem 3 anos que a Maíra me indicou pra um prêmio da Bahia lá. E aí, tipo assim, esse prêmio, era super sigiloso. Ai, você vem, vai ter depoimentos de pessoas, e a pessoa que te indicou, aí eu falei que foi que me indicou. Só que eu odeio receber prêmio. Depois eu fui resolver isso no analista, que a questão de receber o prêmio era bem crença limitante, de não achar que eu tinha o mérito de segurar um troféu. De achar também que ser uma pessoa coerente não ter a vaidade de ser reconhecida por uma coisa boa que você faz. Então eu disse que eu não ia nesse prêmio. Eu falei, eu não vou nesse prêmio, não tem nada a ver, vai estar Ivete Sangalo lá, que nada, não tem nada a ver comigo. Aí liguei para um amigo em comum, nossa, eu falei, olha, recebi um convite para ir para um prêmio, aí me indicaram um prêmio aí, mas eu não vou não. Ele falou, você quer? Para de ser abestalhada, vá pro seu prêmio, chame sua mãe. Aí chamei minhas irmãs e minha mãe foi. Aí quando chegou lá, só lá no prêmio que era revelado quem foi que tinha indicado. Aí aparece no telão, quando apareceu no telão, quem tava lá? Essa criança, e chorando, os prantos, que tá vendo assim, meu filho, mas aí me ama, aí tava chorando. Oh, meu Deus, eu fiquei tão emocionada. Eu tô falando, você não Oh, meu Deus, Maíra, eu fiquei tão emocionada, mas eu não fiquei mais emocionada que minha mãe. Olha, desde que minha mãe saiu de lá, fala o nome de Maíra, ela já acha que é Tia Maia, ela fala seu nome em tudo quanto é lugar. Ela tudo que ama minha mãe ama Maíra. Todo lugar que ela fala, não pode chamar Tia Má, não. Oi, quando vem uma coisa pra mim, não era pra estar Tia Má, não. Eu faço assim, minha mãe. Mas assim, porque ela pariu, a placenta dela, tipo, ela pariu uma filha que tem muitas coisas em comuns. Então, quando a Tia Má, sendo quem ela é, a Maíra Azevedo, conseguiu chegar num lugar de referência nacional, com a existência que você é, uma mulher suburbana, uma mulher que fala o que pensa, autêntica, cabelo crespo mesmo de verdade, porque a gente sabe que na Bahia, e aí no Brasil também tem a coisa do cabelo molhadinho, né? Eu falo sobre isso, o cabelo crespo é o traço mais marcante de tudo. Por isso que várias de nós mulheres já submeteu a vários processos, tanto dolorosos, né? Tipo assim, a gente tava falando de sofrer de alopecia de tração, porque perdeu o cabelo, de tentar o tempo todo esconder a cresposidade do nosso cabelo, da gente botar o ferro. Eu me lembro da tortura que era quando minha mãe vinha passando ferro, e aquela minha tensão de que o ferro pegasse na minha orelha, de passar a guanidina e ver meu cabelo cair. Eu falo muito disso no meu espetáculo, porque era assim, aquilo dali era o que eu achava que me deixava ainda mais feia. Era o meu cabelo crespo. E aí quando eu me liberto disso, porra, muda a minha vida. Minha mãe, quando... E as pessoas que mais te amam, que faziam, né, essa iniciação, quando ela passava o ferro quente no meu cabelo, que batia aqui na nuca, ela fala, pra ficar bonita tem que doer. Tem que sofrer. Muitas pessoas que eu conheço passaram por isso. E aí eu ficava com a cabeça toda queimada depois no final, e com essa máxima. Aí isso daí eu posso dizer que eu tenho uma experiência diferente. Minha mãe nunca alisou meu cabelo. Quem alisou meu cabelo fui eu mesma. Eu conto até isso no meu espetáculo. Minha mãe diz que não ia alisar. Mas eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Um dia a dona Jacira, mãe trancava o quarto dela. Família pobre, minha filha. Aí no quarto de manhã tinha uma televisão, porra, com controle remoto, já me achava rica. 14 polegadas com controle. Porra, sempre Toshiba, nem existe mais. Nossa.
Você sabe o que é sempre Toshiba? Nem foi de sonho. Sempre Toshiba. Aí amanhã usava... Você lembra que era soft shin, pô, a cara como que soft shin? Mãe usava soft shin. Mas tinha também, quando ela não tinha dinheiro pra comprar o produto do soft shin, o alisante, ela comprava os cremes e comprava e botava o alisante qualquer. Quando é um dia, a Suede, eu abro a porta do quarto, tava aberto, eu falei, Jesus Cristo, tô esperando. Que eu abro a porta do guarda-roupa aberto também, quando eu chego na porta do guarda-roupa, o que é que tem lá? Soft teen. Não, meu amor. Que é lisa! Era um alisante que era verde. Quando você abria a fotografiadora, que gritava. Na cabeça toda. Quando eu passei, alisou. Passou, alisou. Só que ardia a cabeça, eu vi que até hoje tá ardendo. Fui pra escola com alisante aqui, saiu também, não tinha uma onda. Você não passou neutralizante nada. Cara, meu Deus, eu só vi ler assim. Alisa em instante, era só isso. Minha irmã chorava dizendo que eu tava fedendo, eu dizendo que minha irmã tem o cabelo menos crespo do que o meu. Ah, sim. Aí eu dizia assim, você tá com raiva que meu cabelo tá mais liso do que o seu. Fui pra escola, a gente ia de transporte escolar, né, na Kombi, ninguém queria ficar perto de mim, minha filha, eu alegre, aqui o olho ardendo, aqui, o cabelo todo. Eu até achei a foto outro dia, eu postei. Eu acho muito bom. Depois a gente tá dando risada disso, mas isso é uma violência Perverso demais, mas fui eu, isso eu tava te falando. auto-infligida. Eu mesma que passei, minha mãe nunca passou. E quando minha mãe começou a passar, era eu que pedia. Claro que eu pedia, porque eu via, e assim, eu tava hoje em dia, né? Só eu e minha irmã. E eu passei minha vida toda, mas minha irmã, a gente é muito parecida, a gente tem um jeito muito distinto. Minha irmã é super da afropate, toda, não sei o quê. E eu sempre fui, né, cabelo mais crespo, minha irmã é malhadona, minha irmã é toda gostosa. Ficou abafada, né? Aí minha irmã... Rodrigo, é pra você, pessoal. Aí eu toda... E eu sempre pesadona, sempre gostei de comer. E aí as pessoas sempre diziam que minha irmã que era bonita. E eu era engraçada, tanto que eu até brigo, assim, quando é que eu tive consciência que eu era engraçada, eu nunca tive. Sempre me falaram que eu era, sem nem eu saber que eu era. Porque minha irmã era bonita, porque minha irmã tinha o cabelo menos crespo. Porque hoje em dia eu olho pra nós duas e eu acho a gente muito parecida. E o que tornava minha irmã mais bonita era apenas o fato de minha irmã ter o cabelo menos crespo. A maioria das pessoas que eu conheço também, que teve essa relação de queimar a cabeça com alisante, ou de gente que tá tirando o bigodinho, o cabelo tá saindo enrolado no bigodinho, são pessoas que pediram pra mãe fazer isso. Mas esse pedido é um pedido da televisão, é um pedido da novela. Eu, por exemplo, da escola, quando eu era quando era, né? Pequena, porque pequena eu sou ainda. Quando eu era mais jovem, eu botava toalha na cabeça. Isso é uma brincadeira que eu não fazer. Meu amor, que todo mundo faz. Lençol, Eu era secretária. Eu botava lençol que eu aqui, eu sentia. E quando lavava o cabelo que descia, isso, que encostava na minha filha, sabe praia de tubarão? Sabe praia de tubarão? Sabe ali? Peraí, que eu tô sentindo aqui. Isso não era no banheiro pra mim. Isso era quando eu ia na praia. E eu só queria ficar mergulhando. Eu fui uma vez, eu botei um canecalum. Aí um canecalum, não era fibra, era canecalum mesmo. Aí manhã viajou. De quilos. Aí eu era pequena, manhã viajou e deixou o pai tomando conta da gente. E meu pai não tem cabelo crespo, né? Quando eu digo que eu tenho um avô branco, não é brincadeira, não. Eu tenho um avô branco. Aí de novo. Quer até fazer a piada agora, mas... Quer, a gente não tem tudo que a gente quer. Mulher. Eu tô fazendo essa piada. Não, mas tem que entender, não tenho culpa. Eu até botei esse negócio que a minha escola era racista reverso. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, racista reverso o quê? Não existe. Eu tenho um avô branco, agora eu vi que o meu avô branco fez com o meu avô branco. Eu adorei essa. Eu tenho que procurar na minha árvore genealógica. Porque esse, como diz... Sim, mas eu tô deixando o caneca longe que eu esqueço. Aí pai, coitado. Se pai, além de ser homem, tem essa coisa da construção machista de homem não cuidava das filhas antes, né? Hoje em dia isso ainda é difícil, imagine na década de 80, na década de 90. Manhã viajou, que minha mãe sempre foi muito independente. Minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhava, viajava. Meu pai não gostava de sair, minha mãe saía sozinha pras festas dela. Eu aprendi isso muito com ela. E aí... Tá falando que eu vou cortar. Eu vejo comida, eu fico emocionada. Manhã viajou e deixou eu, mas minha irmã com meu pai. Aí meu pai levou a gente pra praia. Quando chegou na praia, minha filha, que eu vi agora minha experiência de ver meu cabelo solto na praia. Mas você viu ou você sentiu? Não, minha filha, eu soltei. Que se pai manhã não dava pra poder me tolir. Soltei o cabelo, quando soltei o cabelo, encheu tanto de areia. Meu pai falou, que desgraça é essa aí? E eu
emocionada, eu tava com meu cabelo solto. Só tô falando besteira, Suede. Pergunta coisa séria. Você tá me interrompendo. Veja esse seu ponto. Coisa séria. Aí tu passava a pensar, ele vem pra aqui à toa. Coisa séria, você foi perseguida por um rapaz racista na rede social e ele te ameaçou de morte. Quem? Ela foi perseguida por um rapaz na rede social que ameaçou ela de morte. Ele entrou na minha live, ficou de macaca. Eu denunciei. E quando essa denúncia, ele começou a dizer que ia me matar. Ele ficou mandando mensagens constantes. Foi sério. Nossa. E por conta disso, você teve que ficar afastada da sua casa Fiquei uns dias no hotel. com seu filho. Meu filho e minha mãe. A imprensa local se mobilizou e também um grupo de advogadas negras. Foi. Você é um anônimo, uma pessoa anônima, até então, Sim. que fazia ameaças de morte e dizia que sabia onde você... Quais as ameaças que ele fazia, mãe? Dizia que ia me matar, que sabia quem eu era, que iria acabar com minha vida, que meu dia estava chegando, que hoje, todos os dias ele mandava, hoje é o último dia de sua vida, se prepare. Antes de você dormir, a morte vai chegar na sua frente. E qual era o motivo que ele utilizava para dizer que ia fazer isso? Ele, depois de ter... Quando ele entrou na minha live e me chamou de macaco, eu denunciei. E isso teve uma repercussão. Quando ele se... Porque assim, eu sempre digo, a pessoa que é racista, ela não tem problema de ser racista. Ela tem problema de ser descoberta que ela é racista. Ela não quer deixar de ser. Ela é, pronto. Ela só não quer perder esse privilégio de discriminar, de oprimir. E aí, quando... E por conta do colorismo, que depois sempre vem uma desgraça, desculpa, sempre vem uma pessoa pra dizer assim, o próprio negro se discrimina. Por conta desse debate do colorismo, tem várias pessoas que são negras, que ao meu olho, ao meu olhar, mas que a própria pessoa não se reconhece, não se identifica por conta desse mito da democracia racial. Então tem várias pessoas que olham e não acham que são pretas. Às vezes a pessoa faz, não sou nova, não. E aí eu não vou poder dizer a ela que ela é, porque ser negro está para além da cor da pele. Tá? Tem também uma questão toda da compreensão, da vivência e da história. E ele diz, aí eu, quando teve essa repercussão, ele começou a dizer isso, que iria me matar, queria me matar. E minha maior preocupação não era nem comigo, era ver o desespero da minha mãe e de meu filho. Meu filho é uma criança de 10 anos, meu filho já, né, super ligado nas redes sociais, e meu filho sabia o que estava acontecendo. Então, meu filho ficava naquela atenção. Pra onde eu ia, meu filho não estava querendo ir pra escola, porque ele dizia, mamãe, eu vou te proteger. A minha avaliação é que nem foi a justiça, nem foi a polícia que resolveu esse problema. Pra mim, quem resolveu esse problema foi você. Eu queria que você contasse o que aconteceu. Eu queria. É muito... Ela tava morando dentro de um hotel com o filho. O filho ficava nadando lá. Você tinha a dimensão que a mãe tava correndo risco, mas não total dimensão. A gente sabe Que não, quando chegou no hotel ele se sentiu protegido, né? No hotel tava ali, em um lugar ele não tava já mais... Aí ele começou a se empolgar, pô, aqui tá bom, tô no hotel. Tava já vivendo aquele momento ali, era uma criança preta, pobre, dentro de um hotel, onde a maioria daqueles hóspedes é tudo branco, ele vivendo um monte de privilégios, ele tava até, porra, tomara que ele fique aqui. Mas aí vocês voltaram pra casa depois. Foi, eu tive que voltar, porque o dinheiro acabou, né? Só Quando você voltou pra casa, o telefone tocou Domingo. e tinha escrito racista não atender, que era o número do rapaz que ligava para ameaçar. Que foi a orientação da polícia. Eu aqui sou o rapaz, pelo amor de Deus. Vou ligar pra tia Márcia, que ela já voltou pra casa. Foi no domingo, eu sei. Sabe o que acontece? Foi o Big Brother de Gleice. Foi paredão. Porra, eu adorava a Gleice no Big Brother. E o que foi que aconteceu? Quando ele me ligou, eu tava chateada, eu tava de TPM e tava sem dinheiro. Pegou o quê? Uma bomba. Quando ele me ligou, eu olhei pro telefone. Eu lembrei da orientação da polícia. A polícia disse, não atenda. Mas eu lembrei de mim. E eu lembrei que eu sou de plataforma. Eu digo pra todo mundo que eu sou de plataforma. Eu já disse que na minha lápide vai estar lá, de plataforma para o mundo. Não mexa comigo, desgraça. Quando ligou, acho que ligou a primeira vez, eu não atendi. Quando ligou na segunda, que ele ligou de novo, eu atendi o telefone. Calmamente eu disse: desgraça, me ligando, porra! Quer me matar? Quer me matar! Não, mas tem Quem mais. vai te matar sou eu, porra! Vai passar minha mente! Já sabia que você manda! Vou lascar sua cara! Ela já tinha investigado. É isso, não. Autonomia com relação à nossa segurança. Ela já tinha investigado
sabe onde esse Onde cara mora. mora. Sei onde é que você mora. Se você continuar me ligando, quem vai aparecer na sua porta sou eu para cascar a sua cara. Inclusive, olha aí se não tem um carro. Que carro? Porque sempre tem um carro numa rua. O que foi que aconteceu? Isso foi no domingo. Aí é a parte que é tensa, que foi na quarta-feira, no mesmo dia da morte de Marielle. Eu tava no Fórum Social Mundial, dando uma palestra. E nesse dia eu acordei super mal. Sabe aquele dia que você acorda, que nada te anima? Nada, eu pô, não tô bem. E eu tava muito querendo não ir para o fórum. Mas eu achava que eu tinha que ir. Pô, o Fórum Social Mundial, tem gente de fora querendo vir me ver. Porra, botar gota na barra. E aí eu naquela coisa assim. Aí eu falei, porra, não, eu vou. Mas aí cheguei, eu me lembro que eu cheguei super. E as pessoas têm a mania de achar que vão sempre me ver muito esfuziante, muito alegre. E assim, eu sou muito tímida. Assim, eu tô aqui agora, eu sou muito tímida, né? Porque eu inclusive, para poder estar aqui mais à vontade, eu fiz coisas, né? Eu sou muito tímida, de verdade. E assim, e às vezes as pessoas querem que eu chegue, negatice, porque as pessoas querem que eu seja a reprodução de Mussum, a negona gaiata. As pessoas não querem a negona formadora de opinião, a negona que estuda. Isso aí as pessoas não querem. Se eu chegar fazendo piada, todo mundo, ai, adoro ela, maravilhosa. Quando eu falo sério, ai, ela é muito chata, muito mimizenta. E aí quando eu tava assim, super mal, eu vi na cara de decepção das pessoas, eu não tava lá, e eu pedi pra falar por último. Aí eu fui, quando eu falei, aí eu falei pras pessoas, ó, gente, eu não tô assim, porque eu quero... Aí o cara se apresentou pra polícia. E depois a gente saiu, tava eu, Érica Malunguinho, Joyce Preta Rara. E aí foi quando a gente recebeu a notícia que Marielle morreu. Estavam juntas lá no... Não, a gente já tava namoraria aí. Ali, a pimenta de verdade é que pra você experimentar pra ver se tá bom, que eles não querem desligar. O que aconteceu foi, depois que ela falou pro racista que queria matar ela, você vai me matar, que vai te matar sou eu. 2, 3, 4 dias depois ele se apresentou à polícia. Aí porque já era mesmo, quase mesmo. Segunda, terça, quarta. Segunda, terça, na segunda, terça, na quarta. Ele mesmo se apresentou à polícia e ele revelou a identidade dele, falou, e aí o processo correu. Tá bom? Bastante. A pimenta é verdadeira, tá? Não é gota, não. É a pimenta... Só embalagem. É, só embalagem. Sim, voltando aqui. Maíra, você falou que as pessoas não gostam, as pessoas esperam que você chegue fazendo piada, mas você ganhou o prêmio de jornalista. Queria que você contasse as pessoas. Não, menina. Primeiro tem que contar às pessoas que eu sou jornalista. Que era porque as pessoas uma grande... Outro dia a menina mandou na minha página, você nem tem cara de jornalista. Aí eu falei, como é a cara de jornalista? Meu amor, nem com boca de dia. Eu fiquei lá me desgraçando toda. Já ganhei o prêmio Abelha de Nascimento. Já fui indicada para outros prêmios de jornalismo também. Pelo aquele caderno especial da consciência negra que a gente fez. Os homens que chamam os deuses na terra, falando sobre os ogãs do Candomblé. Tem uma história legal desse eu tenho dificuldade de É? falar. Do prêmio? Tá bom, você ganhou um prêmio como jornalista. Teve um momento, eu acho, que as pessoas não sabiam diferenciar a Tia Má da jornalista, as pessoas não sabiam se era um personagem. Até um dia você me disse, você me conhece, você sabe que isso aqui não é personagem, é o que eu sou. A Má sou eu. Inclusive, a Má é um apelido de infância das pessoas que gostam de você. Eu andava nessa visão que as pessoas fazem assim, é má de malvada? Não. É mais de Maíra. Acabou. E assim, mas a Má não fez o jornalismo porque era a última opção. Você queria ser jornalista. Sempre quis. Você, quando, eu me lembro, porque assim, o salário do à tarde não era segredo pra ninguém, nunca foi bom. Mas você tinha um tesão naquilo. Sei lá, mas também não é ruim, não. De verdade. É porque assim, eu não esperem de mim esse discurso de o salário do à tarde você era é o assessora melhor. de imprensa antes. Era o melhor salário lá em Salvador. Tem 3 jornais, né? Era à tarde, Correio e Tribuna. O à tarde era o que pagava melhor. O à tarde sempre pagou acima do piso de jornalista. Não era tipo, não é salário dos sonhos, mas também não era o pior. Nunca foi. E assim, eu percebi que você tinha um tesão a mais em fazer aquele trabalho. É isso. Eu gosto, isso é assim, eu sempre gostei. E assim, eu também tinha outro emprego.
E aí, como eu tô te dizendo, mesmo morando na periferia, eu moro na periferia, né, tudo bonitinho, mas assim, eu sou uma pessoa que mora na periferia em uma outra situação. Eu tenho a minha casa, uma boa casa na periferia, eu tenho um pai que é advogado. A sua casa tem piscina, né, mãe? Quem te chamou? Quem te disse que minha casa tem piscina? É, minha casa tem piscina. E eu gosto de falar isso porque assim... Não, eu não sou afropate, não. Não. Eu não sou afropate, mas também não teria problema algum em ser. E não faço esse discurso como as pessoas às vezes querem que... Eu tava contando hoje, eu fui dar uma palestra uma vez, aí o cara perguntando, quem tava vindo, eu falei, o cara perguntou, o que você fez pra chegar até aqui? Eu pedi um Uber. Porque assim, esse discurso de superação constante que as pessoas querem que a pessoa preta conte, se a gente se a gente perceber, ele simplesmente reforça o discurso da meritocracia. Então, se você se fuder muito, mas você estudar e você querer, se você quiser, vai conseguir. Tudo pode ser. Se quiser, será. E eu tenho consciência que se eu fosse uma mulher branca, com o arcabouço que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com o acesso que eu tenho, eu já estava milionária, já estava em outro lugar, já estava com outro respeito. Eu ia falar sobre isso, sobre influenciadores, jornalistas que falam com o mesmo público que você fala. E se você sente alguma diferença na relação com o mercado. É muito difícil. Com relação com o mercado, eu falo as marcas que podem te patrocinar, te contratar. Se você... eu acho que tem uma questão, Sueli, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho opinião. Ter opinião e se posicionar, você paga um preço muito caro. E às vezes o preço muito caro é você, inclusive, não ser chamada pra nada. Só que assim, mesmo não tendo esse discurso do sofrimento, que as pessoas gostam que pessoas pretas contam, que tem um fetiche com a dor do negro, com a dor da negra. E aí as pessoas ficam muito chateadas quando elas não podem viver esse fetiche sobre mim. Eu tenho compreensão de que eu sou uma construção coletiva e que eu não posso me posicionar pensando apenas em mim. Então, mesmo eu sendo a pretinha do rolê que mora na periferia, mas eu tenho que reconhecer meus privilégios e saber assim, eu não quero estar bem sozinha. Quando você falou do negócio de te indicar pro prêmio, eu tinha ganhado o prêmio, tem gente que pensa assim, né? Que tem gente que fala da solidão da mulher negra, mas tem muitas pessoas que querem viver essa solidão em espaços de poder. E eu não quero ser essa pessoa. Eu faço questão de estar nos espaços de poder e quem convive comigo sabe. Eu tô aqui no espaço de poder e eu quero mais pessoas no espaço de poder também. Então assim, se alguém... Acho que foi você uma vez que me perguntou, como é que faz pra virar digital influencer se você for fazer... Não lembro também. Minha filha ainda mais agora que eu tô fazendo esse negócio aqui, que você sabe que eu não sou eu não, porque exige uma responsabilidade. Sim. Que as pessoas têm uma idealização de que o influenciador é uma pessoa que faz tudo no espontaneísmo. Não é verdade. Ele tem que estudar, ele tem que ter uma frequência, uma fluência. E eu não tenho essa responsabilidade com o público. As pessoas mas eu não sou que convive. Eu falei convive aí. Comigo na rede social, sabe que, tipo assim, até o WhatsApp eu demoro uma semana, 15 dias, um mês pra responder. Então, mas eu sou a contradição. Porque assim, quem me acompanha... Você responde na mesma hora. O WhatsApp, porque eu gosto de telefone. Eu gosto do telefone. Eu sou uma pessoa... Inclusive, acho uma merda que... Mas ele me procurou agora aqui de licença. Ele me procurou no início do ano. Tinha quanto? 3 mil seguidores? Você? Ele falou, Léo, eu vou ser blogueira. Vamos ser blogueirinho? Ele falou. E aí, isso foi no final do ano. Uma prova de que... vocês são duas referências pra mim com um propósito importante. Então faz todo sentido você falar de projeto coletivo. Ele falou, eu vou fazer isso aí. Então, o que significa dizer eu vou ser blogueiro agora? Não é que a gente não pode ocupar esse espaço, porque não acontece no espontâneo, não. A gente pode disputar um lugar na Ágora, né? Disputar um lugar para fazer uma disputa maior que é semiótica, por símbolos. Toda vez que você abre a boca para falar, que uma simples enquete. Quer dizer, sou da escola de muita gente aqui, né? Mas toda vez que você faz uma enquete da sua roupa, você está disputando o símbolo, né? Você está disputando um lugar de beleza que é negado para as pessoas. Você está para as pessoas negras, de corpos negros. Aí quem entra naquela parte que eu falo da demagogia. Não sou ele. Eu acho, porque... Deixa eu te falar de mim, porque assim, eu sou a contradição.
Eu faço live no dia que eu quero. Sim, meu Eu faço vídeo. Porque assim, é porque eu não sigo essas regras que a maioria das pessoas que são. Mas não seguir a regra. Eu e Roger, nós estamos em vários grupos. Por exemplo, eu fico calado nos grupos, eu acompanho tudo, mas, por exemplo, eu vejo pessoas que investem, eu tenho que falar a verdade, que investem para serem youtubers, para serem criadores, que compram equipamentos, que compram luz. Eu vejo as pessoas pesquisando luz, eu digo. Por que as pessoas estão pesquisando luz, gente? Mas se a gente for falar de uma categorização, tipo, o não investimento Não, é isso uma. não, É você vai uma... entender, porque assim, ó, eu não sou essa pessoa que eu não tenho uma regularidade. Então assim, eu posto um vídeo na hora que eu quero postar. Então assim, se eu estiver aqui conversando e me der uma ideia, não vou me importar se é de manhã ou se é de noite. Então, quem me segue não vai saber assim, toda quinta-feira, vídeo falando sobre... Não vai ter. Eu vou falar sobre qualquer coisa, então assim... Mas quando eu falo de regularidade, eu tô fazendo um paralelo entre a responsabilidade que você tem com sua audiência. Que é, você não é uma pessoa que some um mês. Você não é uma pessoa que fica 15 mas aí, dias deixando... te dizer, mas entenda, mas é porque, entenda, aí que eu quero te dizer, não é um compromisso talvez É até... um perfil, gente. Mas é porque é isso que eu quero te dizer. E eu não e eu gosto de ser um honesta. perfil. Não é, eu não vou me colocar nesse lugar, porque entenda, eu faço isso porque eu gosto. Eu sei. Assim, eu já fiquei. Mas eu isso que fazia você live, gosta? Mas é isso que eu quero te dizer. Eu não Condiz tô nesse com o lugar. perfil. Não, eu não vou. E eu não vou defender uma coisa que não é real da minha parte. Eu não faço isso. Então assim, eu faço live, adoro fazer live. Aí tinha dia que eu já fiz live, tipo assim, a semana toda. Todo dia vai ter live sobre isso, sobre assunto, sobre tal coisa. E aí, às vezes, as pessoas me pedem pra fazer live. Chamar, pelo amor de Deus, eu digo, não quero fazer não. Não quero fazer porque eu tô assistindo uma série. Não quero fazer porque eu tô brincando com meu filho. Não quero fazer porque eu acho que minha cara tá inchada. Não quero fazer porque a internet não tá boa. Então assim, é isso que eu tô dizendo. O meu compromisso primeiro, e aí vai parecer até um pouco egoísta, mas meu compromisso primeiro é comigo. Eu só faço o que for se eu estiver bem. Mas Se eu não estiver isso. bem, então assim, esse compromisso de dizer assim, Mas eu tenho não tô que falando isso. responder. O que eu tô te dizendo é que na sua naturalidade, você reúne as competências que são importantes para preservar uma audiência. Claro que é. E a prova é que você tem uma audiência. Então, você tem empatia, a reciprocidade. Por mais que você não esteja ali nessa dinâmica que as pessoas colocam, o cronograma, mas a sua forma que para você é desorganizada é orgânica para quem te segue. Então, eu sei, por exemplo, essa roupa aqui eu vi no corpo da criatura lá, não sei o que, eu te sigo. Então você pode... A moça bonitinha, não Bonitinha, assim, ó, uma Sueli senhora, Simone, né? eu acho o nome dela. Você pode não criar categorias para isso, porque é a sua naturalidade, mas isso reúne condições para que você seja a referência que você é. E o que eu tô falando é que até quando uma pessoa vai querer encarar isso, que é uma profissão, formar opinião, construir comunicação diária, essas pessoas, se elas têm um propósito, elas precisam estudar. Elas precisam se comunicar, conversar com outras pessoas. Elas precisam de um nível, sinceramente, de reciprocidade, até dentro de post. De não só falar e escrever o textão, mas de ler o textão também do outro. Eu sou uma pessoa que demoro para responder e-mail de trabalho. Eu tenho essa dificuldade. Eu sou uma pessoa do offline. Hoje, mas tipo assim, se eu tivesse encarado junto com o Roger, quando ele for na minha casa, vamos, irmã, vamos ser blogueiro? Eu ia pegar como uma tarefa e ia fazer como uma tarefa. E hoje eu não reúno essas condições. Então por isso que eu não fiz essa pergunta. Mas eu queria marcar com você para falar sobre axé. Você se lembra por causa do post lá da mãe? O post, depois que mãe Estela morreu, que você me ligou. Aí eu tava no aeroporto, quando cheguei em Salvador, eu falei, eu quero ir na sua casa. Então, certo assim, que você falou que tá batendo uma caçaca aqui, tô batendo uma bará na minha casa. Vem aí, eu não tive condições de ir. Mas naquele dia, o que eu queria conversar com você era, você é uma pessoa que faz live e pessoas de candomblé vão, te perguntam coisas, você explicitamente defende as bandeiras. Quando o candomblé está sendo vilipendiado na mídia, alguma coisa você defende, eu queria saber como é que você lida com isso, com as pessoas que são... Se você não tem, em algum momento... se você é rechaçada por quem é da religião, por exemplo. Quem é da religião, não. Mas eu sou preto. Boa. Nordestino. Não racista. Mãe solo.
ser rejeitada faz parte do meu cotidiano. Chega muito Então, assim, isso, ninguém da religião nunca chegou pra mim e falou assim, Maíra, não faz isso, não faz aquilo. Muito pelo contrário. Inclusive, as pessoas às vezes me dão até tarefas que eu não sei se eu tenho condições de cumprir. Eu entendi, justamente da onde eu venho e onde eu fui forjada, que nada mais justo que eu coloque o meu conhecimento e a minha visibilidade à disposição daqueles e daquelas que historicamente são oprimidos. E, em especial, desses grupos que eu faço parte. Então, assim, eu vou defender pessoas pretas, eu vou defender canoblecistas, eu vou defender pessoas gordas, eu vou defender mães, porque é tudo isso que me engloba, porque são as realidades que eu vi, porque ninguém tem uma realidade só. Dentro do candomblé... Mas como você cuida da sua cabeça? Deixa eu te falar, é porque assim, Como que você, tipo, você fala, você é preta, você é gorda, você é nordestina, você é eu mãe já te solo. disse isso pessoalmente, assim. Mas como é que Eu sou uma candomblessista diferente. Não, tô falando assim. de candomblé, não. Tô Não, falando eu- como que você eu vou se falar. cuida Eu de ataques, por sou um exemplo. candomblessista diferente. A melhor forma de me cuidar é agradecendo. Todos os dias antes de dormir, eu falo muito obrigado, Oxum. Muito obrigada por ter escolhido meu ori. Essa é a minha única oração. Eu não faço nada, eu não bato um paó. Se eu falar pra você que eu bati um paó, eu dei uma praia. Faço nada disso. Eu agradeço todos os dias, de verdade. E eu me curo olhando para as pessoas que eu amo. Não faço terapia. Não tô dizendo que não é importante, não. Sinto, inclusive, que eu preciso fazer, porque eu sou extremamente ansiosa, não sei o quê. Mas hoje, não faço terapia. Eu me cuido entre os meus. Eu me cuido olhando para meu filho. E assim, Suede, eu não tenho tempo de adoecer. Eu não tenho tempo de adoecer. Eu cuido de uma família preta sozinha. Eu não tenho tempo, de verdade. Eu não tenho tempo para me cuidar. Se você me perguntar como é que eu me cuido, não sei. Porque eu cuido de tanta gente. Eu sei que hoje em dia eu sou sustento de várias pessoas. Não só da minha família, mas de outras pessoas também que trabalham comigo. Não posso adoecer, eu me lembro disso. Eu não posso adoecer porque tem gente que come as minhas custas. Então eu tenho que ficar bem. Isso não quer dizer que eu não fique triste, que eu não tenha dia que eu tenho vontade de desistir, não tenha dia que eu não tenha vontade de me matar. Mas eu sei que eu não posso morrer. E se eu não posso morrer, eu vou seguir em frente. É assim que eu faço. É isso que me... Mas eu já te disse que a gente é diferente, gata. Não, mas não tô falando disso. Eu tô falando da ausência do direito de ficar mal. Mas de eu não- ficar... isso não, é- não tô falando de é. você. Não tô particularizando o discurso. Eu perguntei como você faz. Mas eu tô falando que é uma regra. É que as pessoas olham para as mulheres negras e elas não acreditam que tá doendo. Mas é isso que eu tô Parece mas que eu ela falo, tem. e Mas eu não tô falando de você, mas aí eu tô aproveitando o que você tá falando que o mundo não dá direito da gente. Então, por exemplo, a depressão da mulher negra é uma depressão difícil de ser detectada porque ela acorda de manhã, respira, trabalha. Ela bota a mesa, ela faz comida, ela arruma filho, bota na escola e aí de noite, aí passa dias, aí um dia ela tem que pegar, quebrar tudo dentro de casa, ela tem que chegar num nível de dizer assim, eu tô com depressão, caralho. Por quê? As outras mulheres, elas ficam nostálgicas, elas ficam dentro de casa, elas não conseguem trabalhar, ninguém pode falar muito alto, se gritar dá piti no trabalho, tem empatia, não fala assim com ela. Eu vejo pessoas segurarem, por exemplo, relações de trabalho com mulheres, aí eu vou falar, vai falar? Vamos falar. Você que trabalhou em redação de TV, por exemplo, e em lugares que são extremamente hostis, como tribunais, não falando de relações de TV. Mulheres brancas que são extremamente mimadas, que dão piti e que as pessoas tratam com certa ciceronia, fala assim com fulana não, que fulana tá com uma depressão. E eu vejo outras daquele mesmo lugar que tá perdendo o bebê, tá tendo um aborto, tá tendo um nível e que as pessoas olham e acham que ela pode segurar aquela onda. Como a violência obstetrícia, né? Obstétrica. Das pessoas rasgarem o corpo da mulher negra quando vai tirar a criança, porque acham que ela segura aquela onda.
é difícil para as pessoas olharem para o corpo da mulher negra e acham que basta, que deu, que aquilo é mais do que deveria, é mais do que poderia. De achar, por exemplo, que a gente tem que estar o tempo todo dando risada, inclusive quando está sendo escrotizada. Que se você levantar a voz e falar, para com isso tudo, tá rodando na baiana. É até uma expressão que as pessoas utilizam no sul, que é uma expressão extremamente racista. Baiana é preta, gente. Baiana de acarajé. Rodar a baiana é uma alusão à baiana de acarajé. A baiana de acarajé é uma pessoa cheia de dignidade, que paga seu salário, sustenta seus filhos e não suporta que ninguém venha lhe dizer nada. Então, rodar a baiana ser um sinônimo de empáfia significa dizer que a mulher negra tem que sempre segurar a onda. E essa coisa de segurar a onda, porque eu tenho pessoas para sustentar, porque eu não posso dar piti, esse corpo bem comportado que eu acho que adoece e mata. Mas é isso que eu digo, como você falou, você não está personificando. Porque essa mulher daí não sou eu. E falei uma outra coisa. Quando você me pergunta como é que eu faço para me curar, eu me lembro que eu não posso adoecer, são coisas distintas. Mas eu fico mal, eu inclusive falo para as pessoas, eu não tô bem, eu não escondo de ninguém o que eu sinto, eu digo, ó, isso não tá me fazendo bem. Eu digo para qualquer pessoa, seja um relacionamento, seja nos meus amigos, seja no meu trabalho. Eu já pedi demissão de trabalho, mesmo ganhando bem, por falar assim, isso não tá me fazendo bem. E aprender, eu não me submeto a nada disso. Mas é como eu tô te dizendo, eu também reconheço, eu reconheço muito meus privilégios. Eu não sei o que eu aprendi, porque todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Eu posso não ter aprendido nada. Entendeu? Eu não tenho esse negócio de dizer assim, eu não sou essa pessoa de, eu te dei uma lição linda. Não, eu tô te perguntando. Eu não sei. Eu tô te perguntando porque, assim, às vezes uma pessoa não pede demissão de um trabalho porque ela acha que ela pode ficar a ver navios. Mas é isso, Sueli. Aí eu não gosto de dizer, eu não dou esses conselhos. Esse conselho de dizer, eu pedi demissão e minha vida melhorou. Mas aí foi o que aconteceu na minha vida. Eu digo, coisinha, às vezes entra na minha página, te ama como eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, o mercado tá difícil. Veja, faça suas contas, porque assim, eu não posso dizer, Sueli, o que vai acontecer comigo vai acontecer com Joana, com Pedro, com Maria, com Mariana. Então assim, eu não tenho conselho, o que eu aprendi pra mim. Eu digo, não vá que é barril, não venha, bote sua chuteira no seu pé, porque a minha pode não caber em você. Porque assim, esse negócio de dizer que eu não até que eu tô escrevendo um livro, vou passar de vergonha, mas não suporto de livro, negócio de autoajuda, porque o que acontece na minha vida, necessariamente não vai dar certo com você. Por exemplo, tem gente que pergunta, muita gente pensa que eu já vivi relacionamento abusivo. Eu já vivi várias coisas, mas assim, eu nunca fui agredida por um cara, porque o dia que um cara botou a mão pra mim, eu quebrei a vassoura nas costas dele. Então, assim, outro dia até meu corpo, não tem nada a ver isso, mas meu companheiro gravou um vídeo até pediu, dizendo que ele que sofria mesmo. Não sei por que ele disse isso. Mas eu sou mesmo, porque eu sou maravilhosa. O quê? Eu sou maravilhosa. Aí... Então, assim, eu não sei, eu nunca gosto de dizer as coisas que eu aprendi. Eu entendo você, mas eu vou voltar aqui pra abrir. Eu entendo você, eu vou voltar aqui que eu vou abrir pra pergunta, que a gente tá chegando no final. Sobre isso que você está falando, quando as pessoas perguntam o que você fez e deu certo e funcionou, elas estão querendo te dizer alguma coisa. Eu quero te dizer alguma coisa. Eu quero te dizer que se você vai e funciona e você é essa pessoa que realmente puxa, eu falo, puta, pode dar certo. Então, se você vai e você cai, eu falo, puta, eu posso me fuder também. Sim. Porque as pessoas se veem em você. Não traz agora não, gente. Não, mas deixa aqui pra mim. Pelo amor de Deus, você vai entrar na minha porra, não. Tem muita mulher. Deixa aí, pô. Continue falando sobre o negócio. Porra, tem um ódio de quem se mete no meu Então, eu entendo. Fala, sorte a sua palestra, imagina que morre. Gente, mas ó... Fale, porra, você confunde. Eu não vim aqui com essa assimilação. Eu quero dizer pra você o seguinte, que quando você, se alguém, e eu quero te dizer, tanto mulheres negras como mulheres brancas vivem relações abusivas no ambiente de trabalho. E isso é uma coisa muito grave. Então, se todas as desgraças que acontecem com a gente socialmente influenciam as pessoas negativamente, um passo que a gente dá com audácia, é um passo audacioso. Eu sei exatamente de que emprego você pediu demissão. Não foi só disso, não. Eu sei, mas eu sei as circunstâncias, eu sei o que aconteceu. Então eu falo que às vezes uma porção de audácia, mesmo que você não queira se comprometer com um possível fracasso, pode inspirar as pessoas a sair de uma relação abusiva que vai ser um divisor de águas na vida dela.
essa é uma defesa ampla, não é sobre o seu caso. É uma defesa ampla. Eu também digo isso. Eu digo isso, assim. Eu sou muito humilde. Eu sou muito humilde. Eu acho muito lindo tudo que você está dizendo aí. Não está dizendo assim, mas assim. E eu posso dizer assim, realmente. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho muita responsabilidade. Eu pude chegar em todos os empregos que eu pedi demissão porque eu tinha onde me segurar. Eu não vou chegar para alguém e vou dizer assim, com uma dose de ousadia. Porque eu não estou falando só com a galera da classe média. Tem uma galera que às vezes, se pedir demissão, não vai ter no outro dia o que comprar para dentro de casa. E aí eu tenho que ter cuidado com essa pessoa daí. Porque assim, eu pedi demissão porque eu tenho um pai que pode segurar minha onda, eu tenho uma mãe que segura minha onda. Eu posso pegar meu filho e ligar pro pai dele assim, mora aí, vai morar com o menino, porque pedi demissão do trabalho. Eu posso fazer isso. Outras pessoas não têm. Eu tenho com quem contar isso aí. Ter com quem contar muda toda a história. Então assim, é isso que eu tô dizendo, eu achei lindo tudo que você disse. Mas às vezes a gente tem que entender que existem várias realidades. A minha realidade, agora, licença agora, a minha realidade me permitiu que várias vezes na minha vida eu pudesse ousar, eu pudesse dizer não. E eu não defendo que ninguém continue em um espaço de opressão, que inclusive é o que eu mais falo. Mas a gente tem que, inclusive, primeiro, porque às vezes a gente não tem um olhar para perceber que está no espaço de opressão. E muitas vezes a gente não está nem preparada o suficiente para romper com aquilo, porque a gente já submeteu tanto a viver aquela realidade, que a gente não sabe nem como é que vive fora. E isso é algo que é muito preocupante. Então, assim, eu não posso dizer, às vezes a mulher faz assim, tia, mas eu acho que eu não tô preparada pra terminar com o cara. Eu digo, então não termine. O quê? Se a mulher me fala que ela não tá preparada, ela vai adoecer mais. E eu digo pra ela, se fortaleça até quando você perceber que você está preparada pra sair. E é o que eu tô te dizendo, porque entenda, tome cuidado. E aí agora eu tô te falando como colega, você tá conduzindo pra que eu responda o que você acha que é o correto. Não acho. E aí a gente tem eu acho que a gente tá num ambiente distintas. saudável, inclusive que a gente pode discordar. Não, mas é isso que eu tô dizendo. E é isso porque que eu tô acho dizendo. que aí é Só que eu já infantilizar. discordei com você duas Isso. vezes e eu já te disse, eu não acho isso. E eu não acho que a gente tem que ter essa coisa que muita gente acha que me acha a pessoa mais ousada do mundo. Eu reconheço os privilégios que eu tenho, Suede. Eu reconheço. Eu sou essa pessoa que diz tudo na cara, porque eu sei que, primeiro, assim, hoje em dia eu não tô ligada a nenhuma instituição. Então eu posso chegar pra pessoa e dizer assim, tá fazendo uma campanha pra branca, você que é militante do movimento negro, eu posso dizer isso. Eu não sei se há 10 anos atrás eu falaria. Eu não sei. Quando eu chego pra uma empresa e digo, a empresa tava contando hoje, mandou pra mim uma proposta. Aí você vai postar um feed, uma foto no feed, 6 stories, R$500. Eu falei, poxa, muito obrigada, adorei. Que coisa bacana. Mas essa proposta mande pra outra pessoa. Mas eu estou podendo dizer isso. Eu não sei se mês que vem eu vou dizer, 300, estou aqui. Que besteira é essa? 250 e não se fala mais isso. Eu vivo a minha realidade. Então, assim, a minha realidade, a gente tá no mesmo grupo. Teve outro dia uma campanha. E aí eu vi um monte de gente entrando. Eu não entrei pra participar, não coloquei meu nome pra colocar. Porque eu sabia que aquele dinheiro, naquele momento, eu poderia abrir mão. E eu acredito realmente na alternância de poder, de oportunidades. Eu falei, não quero fazer, deixo que outras pessoas façam. Então é isso que eu tô te dizendo. Eu não vou dar o meu exemplo, porque o que eu acho o meu exemplo serve pra mim. Eu não posso me inspirar na história de Roger, na dela. Eu posso olhar, admirar e até usar aquilo como referência, mas não achar que o que aconteceu com ela vai acontecer comigo. Porque no meio do caminho tem várias pedras ou várias flores que pode não ter no meu. E é disso que eu tô falando. Então, assim, eu tenho muita consciência de tudo que eu fiz. Pra eu ser retadona, é isso que eu tô dizendo. A Mayra é retadona. Porque, assim, você tava falando disso. Eu tenho uma história de vida que é diferente de boa parte da maioria das mulheres pretas. Eu sou uma mulher preta que eu vim andar de ônibus já adulta, porque eu fiquei sem falar com meu pai. Eu andei de transporte, eu moro na periferia, é verdade. Eu moro na periferia, eu sou pobre, mas meu pai sempre teve carro. Suede, é aquela história que as pessoas gostam que o povo tem sempre discordou de preto. Que as pessoas gostam que a mulher preta conte. Porque eu vi a minha mãe lavando roupa e eu me lembro como ela tinha unheira, que ela sofria, que ela carregava uma trouxa. Eu não tenho essa história. Mas você entende o que eu quero falar? Não entendo, deixa eu terminar. Então, assim, é uma coisa que é triste, porque assim, eu sinto que é a história que as pessoas querem que eu conte. E eu não posso contar a história que querem que eu conte,
quando eu tenho a minha história que é diferente. Mas você sente que não é essa história que eu quero que você conte? Entendi. Onde eu quero falando. chegar aqui é que a gente tem, e eu acho ótimo que esse projeto seja assim, um ambiente saudável, inclusive que a gente pode discordar. E eu acho que as coisas ficam melhor quando é assim. Qual é a discordância que está colocada aqui? Para mim, mesmo que você não queira ser referência, você já é referência. E eu não infantilizo o bom senso das pessoas de que elas vão sair de forma kamikaze, sair dos seus trabalhos, tendo uma outra vida. Eu acho, inclusive, que você reúne na sua audiência pessoas muito inteligentes, pessoas como você, e que são pessoas que vão saber usar a própria personalidade e saber onde que eu posso me inspirar na Tia Má e fazer uma coisa que não vai comprometer o meu dia a dia. Agora, eu entendo o que você está falando como empatia e responsabilidade. Então, apesar da gente discordar, eu posso respeitar o seu posicionamento e achar que ele é sadio, e eu posso manter o meu posicionamento. Mas eu queria agradecer a você, porque eu acho que é isso que qualifica uma entrevista. Porque essa entrevista que as pessoas estão vendo aqui, elas não vão ver em nenhum lugar. Elas não vão ver nem em televisão, nem em rádio, nem em lugar nenhum. E assim, a franqueza. E eu só pude ter essa oportunidade com você até agora, da discordância. E a discordância é inteligente. Deixa eu te falar, eu só vim porque era você. Porque assim, primeiro que eu não me coloco nesse lugar. E aí talvez seja uma herança do racismo, mesmo de eu ficar assim, eu tenho muito respaldo. Não é pra todo lugar que eu quero ir, porque assim, eu tenho muito medo, que assim, as pessoas gostam de fazer essa pegadinha. Aí, como eu tô dizendo, as pessoas não gostam da outra vertente, da Maíra acadêmica, da Maíra que se posiciona. Então assim, e essa Maíra, ela inclusive é muito mais latente em mim do que, por exemplo, eu sou muito mal-humorada, viu gente? Até quero decepcionar todo mundo. Sou super mal-humorada. Ainda bem, porque eu já cheguei aqui, deixa eu te falar, de manhã cedo, não me dei nem bom dia, Rodrigo. De verdade. Tô mentindo, Rodrigo? Ou, de manhã cedo, pessoa fala comigo alegre, eu tenho vontade aqui de pegar um badola, pá, sai da minha frente. Sou muito mal-humorada, não gosto mesmo de... Vocês estavam gritando, vocês lá embaixo, viado, não sei o que, eu ainda vida pra dentro. Eu não consigo ser assim. Pra que ser grito? Não pode falar, amiga, tudo bem? Mas é isso que eu tô dizendo, eu sou assim, e as pessoas esperam de mim essa coisa da vai chegar e vai fazer. E aí às vezes eu fico assim, eu acho que eu vendo uma imagem diferente do que eu sou de verdade. Eu sou uma pessoa muito caseira, eu gosto de estar dentro da minha casa, você sabe. Se eu pudesse o mundo acontecer na minha casa, eu digo, bora fazer isso que eu vou fazer na minha casa. Eu sempre vou fazer isso na minha casa, não é porque eu sou legal, é porque eu não quero sair. Marca, eu gosto de você do jeito que você é. Mas também se não gostar, você sabe que é de boa pra mim, né? Mas assim, só falando Mas você, eu sei que a gente se gosta, mas... Você sabe, agora tem só isso faltou um também, negócio que de fala verdade, assim, eu não é me sim de importo. verdade? Ainda tem um negócio assim, eu sou infantil, aí eu posso falar. Tá gravando, eu vou falar gravando. Aí eu sei que a pessoa não gosta de mim. Opa, que alegria. De verdade, eu tenho esse problema. Menino, como é seu nome? Acho que você Brasil. é como é? Willis, eu amo. Se a pessoa não Faz- gosta de mim, não eu digo, cansa ainda. aí alguém fala assim, Maíra, o Willis não gosta de você. Eu digo, não gosta não. Pronto, aquilo pra mim ali eu já ganhei meu dia. Aí eu chego e falo com todo mundo, eu tô chegando em você. Tudo bom, dona Jacira? Tudo bem? Eu sou essa pessoa. Aí eu falo o nome de todo mundo, chega na sua vez, eu pulo, eu dou bolo, eu trago presente. Eu sou essa pessoa. Infantil. Você passa assim que a pessoa... Não, eu nem pergunto como que é, porque eu já desisti. Eu chego aqui e ainda falo assim, gente, você viu, tem alguém aqui? Eu sou essa pessoa infantil mesmo. Gente, Tá alguém tem uma pergunta pra dona Tia Má? Fala coisa eu falei. Tudo bem? Tudo bom. Eu fui na sua festa de aniversário. Eu sei, eu lembrei de você. Então, Eu vi. esse ano eu ia de bicão de novo. Não, mas eu falei o quê? Quem vem um ano pode ir sempre, você sabe. Mas eu ia fantasiado. Né? Ia chegar com presente. E aí eu queria perguntar uma pergunta que eu fiquei pra te perguntar o verão inteiro. Que era que, mas a gente não se encontrou direito. Que é por que você resolveu participar do clipe de Daniela Mercury e se você em algum momento se questionou estar lá ou não. Menina, muita gente me perguntou isso. Tudo aconteceu assim.
teve um evento em Salvador chamado... Não sei se todo mundo sabe. Então, ela faz um clipe chamado... O clipe era uma homenagem ao William. Teve um evento em Salvador chamado Mulher com a Palavra, que éramos nós duas a convidada. Foi nesse evento, inclusive, que eu disse a ela que por conta do racismo estrutural, que ela era a rainha do Axé Music. Porque se não fosse isso, era para uma mulher negra estar naquele lugar. E era por conta disso que as mulheres negras não tinham esse espaço. Falei isso a ela. E ela falou, inclusive, pra mim que reconhecia, que sabia isso e que estava, inclusive, fazendo uma música em homenagem ao William. Eu falei, ótimo. E aí ela me convidou em público para fazer parte do clipe. E eu, em público, aceitei. E antes de qualquer... Eu esqueci seu nome. Guilherme. Se eu falar que eu vou fazer, não importa. Eu me comprometo com as coisas. Sabe por quê, Guilherme? Eu costumo dizer duas coisas. Eu tenho palavra e eu sou extremamente pontual, porque eu sou preta. Não posso perder o horário, senão eu perco oportunidade. Se eu perder minha palavra, eu perco minha dignidade. Eu disse que ia fazer, fui lá e fiz. Eu não perdi minha carteira de militância por causa disso. E acho que, inclusive, o maior erro que a gente está fazendo agora nas redes sociais é se a pessoa falar hoje, falou arroz. Mas você tinha dito que era feijão, então agora você não... Várias vezes, como você fala que é feijão agora? Isso é um absurdo, e não sei o que. E a gente começa a depreciar várias pessoas que, de fato, estão ali, estão contribuindo. Sabe por quê? Porque eu sou alguém que eu não preciso provar para alguém que eu faço parte da luta antirracista. E se alguém simplesmente deixa de acreditar no meu discurso porque eu fazia parte do clipe de Daniela, eu não tava falando pra essas pessoas. De verdade, fiz e quer que eu te diga, me achei linda. Tava com meu filho, fiz uma foto bonita com meu filho. Porque assim, naquele momento, inclusive naquele momento ali, Daniela Mercury estava se colocando como uma das poucas artistas que estava se posicionando contra esse cara que tá aí. E a gente tem que fazer, às vezes, uma leitura muito maior das coisas. Naquele momento político, ela estava se colocando como minha aliada. Eu não estou te dizendo que a gente está no mesmo barco, não, porque mulheres brancas e mulheres pretas não estão no mesmo barco. Elas estão no barco e a gente está lá empurrando o remo. E eu tenho consciência disso. Mas naquele momento, quando tinha um monte de artista calada, ela estava gritando ele não junto comigo. Mesmo que ela estava gritando ele não junto comigo, ela no ar-condicionado e eu aqui no sol. Mas a gente estava no mesmo espaço. Então, assim, a gente tem que saber também que, às vezes, mesmo quando aquela pessoa diverge com a gente em outros momentos, a gente tem que saber o momento de a gente se aliar. Então, Guilherme, e eu faço as coisas, se você me perguntar, você ficou mal? Não, porque eu não faço nada de forma irresponsável. Só meu filho que eu pedi pra me responsável. Foi sem querer, você acredita? Eu me lembro. Você tava na hora, você tá se lembrando? Não, você me escreveu no WhatsApp. Você me escreveu no MSN. Você escreveu MSN? Em MSN. Ainda botei pra Você sabe de uma coisa, não sei o que. Não, porque você sempre gostou de aniversário. Aí você morava no Campo Grande. Aí esse ano, meu aniversário, sabe de uma coisa? Eu tô grávida. Você largou essas. Aladei, mas ela deu uma coisa. Gostaram de meus negócios? Meu barato tava gostoso. Tem mais. É aqui, Roger, tem pergunta. Eu fiquei aqui ouvindo, e acho que das coisas que você traz, uma das coisas que mais me chama é a tua relação com o teu pai. Parece esse cara que te bota na frente do espelho e fala, olha, isso mesmo, tu é maravilhoso. Não, meu pai não presta não, menino. Não, também. Mas assim, a minha pergunta é... Tá gravando aí que ela até pode dizer isso a ele aí. Que ele se operou. Esse tipo de relação com seu pai também é uma realidade que parece fora da curva, mas é a realidade de várias outras meninas e meninos pretos. Acho que falar mais dessas narrativas colaboram tanto com os nossos debates sobre masculinidade, tira o homem preto desse lugar da perversidade, mas assim, no meu caso, assim, eu vivo uma ambiência com meu pai. Então assim, eu fui uma menina que fui criada tomando porrada. E eu tomei porrada até grande. E acho que é por isso que eu tomei tanto ódio de violência contra a mulher. Meu pai batia na gente dando murro. Eu fui educada tomando murro. Ao mesmo tempo, meu pai é aquele pai que fazia assim, você quer o quê? Escolha. Então assim, eu vivi essas duas realidades, assim. Então assim, eu nunca tomei um tapa de nenhum cara. O cara que me empurrou, um dia me empurrou. Quando ele me empurrou, eu olhei e vi uma vassoura, quebrei a vassoura nas costas dele. E porque esse meu mesmo pai falava assim pra mim, nunca, meu pai me educava com várias coisas, meu pai dizia assim, nunca sai, dizia não, que meu pai morreu. Acho que nem vai morrer, porque, porra. A gente faz isso com piadão com o outro. Meu pai diz assim pra mim, meu pai educou a gente pra mim e pra minha irmã, dizia assim, você não vai sair de casa, nunca saia sem seu dinheiro. Nunca saia com o cara sem o seu dinheiro, porque o homem não presta. E se um dia o cara mandar, tanto que assim até hoje, se eu arranjar um paquera, um cara, meu namorado,
Na maioria das vezes eu saio no meu carro. O meu carro pode ser infinitamente pior do que o do cara. Eu digo, não, bora no meu. Porque se quebrar o pau, eu digo, desce aí. Porque meu pai dizia, se o cara. Nunca deixa um cara mandar você descer do carro dele. Então, olha, meu namorado, você acaba de rir, eu digo, deixa eu te dar meu dinheiro. Meus 50 conto, é certo eu botar aqui no peito. Porque se quebrar o pau, parei o carro, vou descer agora. Porque eu tenho meus 50 conto. Então, assim, meu pai, esse mesmo cara que me batia, de me chutar, de me agredir mesmo, de já quebrar minha cabeça, sabe? E falar sobre isso, inclusive, foi um processo de evolução. Era um cara que me dava, assim, meu pai é um pai extremamente responsável. A gente estudou em escola particular a vida toda, meu pai nunca abriu mão. Eu fiz faculdade particular por opção de meu pai, porque eu tenho 38 anos, então eu sou da época que as universidades federais entravam em greve e levavam às vezes 2 anos em greve. É verdade. Né? Então meu pai dizia assim, eu vou pagar a faculdade porque eu quero ver minhas filhas se formar. Sabe? Então assim, eu não quero morrer sem ver minhas filhas. Tanto que a gente brinca com isso, desse negócio, ele sempre dizia que ele ia morrer. Aí a gente já se formou, minha irmã já tem 20 anos que formou, eu digo, pai, mas a gente se forma, tem filho, o senhor não morre, pelo amor de Deus, que é desse seguro de vida que a gente tá esperando. Assim. Então, assim, eu tenho um pai que é extremamente responsável, mas que também me batia. E eu também, hoje em dia, eu consigo ter uma compreensão que ele me batia por conta de toda a história, né, toda a história emocional que envolve a população negra de ter essa relação com a agressão, com essa... Eu tava falando isso, eu sou uma pessoa muito violenta, eu sou uma pessoa muito agressiva. Eu tô me educando muito, e inclusive a própria visibilidade me ajudou nisso. Porque eu era uma pessoa que eu tava discutindo com alguém, pegava uma cadeira e arrumava. E assim, por que eu fazia isso? Porque eu estudei em escola particular minha vida toda. Então, várias vezes eu fui uma das poucas negras daquele espaço, quando não era a única. E quando alguém me discriminava, eu não sabia fazer um debate. Vamos falar sobre fã. Não, eu não sabia fazer isso, eu tinha que me defender. E quando você, inclusive, é uma criança, você entende que a agressão é a sua primeira resposta. Eu não queria passar pelo aquilo. Então, assim, eu não queria ser agressiva, eu só não queria mais ser oprimida. Então, assim, meu pai foi um cara que me educou muito, eu sou muito grata a ele. E ele tinha... quem sempre... Eu falo muito da minha família materna, porque a pessoa que fez eu acreditar em mim não foi nem meu pai nem minha mãe, foi minha avó. Eu sou menina criada com vó. Então minha avó falava um negócio que eu também falo no meu espetáculo, minha avó dizia assim... Você chegava em casa e você dizia assim, minha avó, eu perdi uma perna. Ela fazia assim, mas você é minha neta. Como quem diz assim, porra, você é minha neta, cara, você não pode perder a perna e ficar ruim, não. Minha avó perde o pescoço, aquela, porra, você é minha neta. E isso daí, até hoje eu digo, tanto que eu falo qualquer coisa, a minha próxima tatuagem é, eu sou neta de Bia. Porque era o que ela dizia pra mim, então assim, a força que eu carrego não é a força de um homem preto, é a força de uma mulher preta. Não dá. Alguém tem alguma pergunta, gente? Você falando desse mecanismo de autodefesa e de todas as suas vivências, me aproximei cada vez mais a isso, porque eu venho de uma construção em que meu pai é minha referência, minha mãe é minha referência, essa questão do homem preto, assim, que o homem preto é muito demonizado, né? Meu pai, ele sempre foi muito presente na minha vida, eu também sempre estudei em escola particular e meu pai sempre foi muito uma figura assim de representatividade pra mim, sabe? Ele sempre foi o meu espelho, ele sempre me incentivou, sempre me colocou na frente do espelho, seu pai? penteava meu cabelo, saca? Você conhece meu tio, enfim, então eu tenho essa construção e me aproxima cada vez mais de saber dessa sua história e de reconhecer os nossos privilégios dentro de tudo isso, né? Que a branquitude ainda não reconhece, eu sinto que as brancas ainda não reconhecem esses privilégios dela. E é preciso as brancas colocarem na mesa os seus privilégios como a gente coloca, sabe? Porque a gente vê nossas outras irmãs pretas que não estudaram em escola particular e que estudaram em escola pública e a gente percebe que é toda uma diferença. Então as manas brancas precisam falar dos seus privilégios e abrir mão dos seus privilégios, sabe? É sobre isso, assim. Eu acho que talvez não seja nem só abrir mão, eu tava falando assim de meu pai, eu sempre digo assim, eu venho de uma família comercial de margarina, né? Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Meu pai com carro, meu pai é funcionário público, minha mãe é professora. Tá lembrando do Pompa. E assim, é isso, né? Esse mesmo pai que me batia era o pai que a gente podia comprar o lanche que a gente quisesse. Eu me lembro que assim, eu nunca teve a crise do leite, né, na década de 90. Lá em casa não teve a crise do leite, porque eu comprava leite de Chernobyl. Só tem uma olhada assim, no latão que vem aqui, ó, 5 quilos de leite. Acabou a crise do leite. Lá em casa tinha 40 quilos de leite. O que a manhã fez?
tudo que tinha lá em casa levava leite. Frango, botava um creme de leite, uma vitamina, Ave Maria. Então, assim, eu falo disso e quando eu falo dos meus privilégios, e eu acho que talvez não seja nem abrir mão, mas é reconhecer que tem. E uma coisa que muita gente me pergunta, ninguém me perguntou aqui, mas muitas vezes perguntam assim, como é que eu, branco, posso ajudar na luta antirracista? Não é calão na boca, não pode falar, não pode falar besteira. Mas é chegando assim, chega pro outro branco, pra outra pessoa branca que de fato você reconhece que é racista e diz assim, ó, você tá falando merda, porque aí tem uma coisa que é verdade. Branco pode até ouvir preto, mas internaliza o que outra pessoa branca fala. Entendeu? Eles não internalizam o que a gente fala, não adianta. Eu tenho um monte de amigo branco que eu digo, pô, tem que rever essa. Nem é meu amigo, é o pessoal brodinho. Por quê? Tá foda, assim. É verdade, eu tive uma vez que tem uma discussão séria, porque eu tava usando dreadlock e eu tive uma discussão séria porque ele não podia pegar no meu cabelo e nem os amigos dele chega metendo mão. Podia pegar no meu cabelo. E a discussão dele era, mas assim, nós somos seus amigos. Falei, você sai pegando o cabelo de uma pessoa ruiva e perguntando, e aí, é vermelho mesmo? A vagina tá vermelha? Ou você pintou? Ninguém pergunta uma pessoa loura se ela nasceu loura. E aí encontra uma pessoa com dreadlock que quer meter a mão, quer segurar, quer perguntar como lava. E a premissa de como lava é, você é sujo. Porque você não pergunta a ninguém que você é convidante quando eu conversei na Lava Lacerda? A Lava Lacerda. Aí tá a mulher olhando pra meu cabelo. Pelo amor de Deus, pessoas brancas não se ofendem, eu gosto de branco. Eu tenho uma foto mesmo, eu vou mandar foto desse meu avô, eu vou mostrar. Eu até vou mandar com a foto dele debaixo do braço, porque quando eu for disputar eu vou dizer, e aqui? Aí vai me seguir ainda, aqui meu avô. Porque toda vez que um branco é racista, ele fala, eu tenho um avô preto. Tem um black card, né? Aí eu vou perguntar, e aqui com o meu avô branco? Quero ver aqui. E mamãe não fala que em São Paulo Eu tô ficando doente. Aí não tô na boa, depois eu falo. Eu só recebendo só as porra. Eita. Aí a mulher me olhou pro meu cabelo. Quando ela chegou perto, eu falei, e seu cabelo? Ele fez, deixa eu ver aqui. Eu comecei a pegar no cabelo dela, falei, você lava, minha filha? Quando eu perguntei se ela lavava, o povo não lava do Lacerda, Passa um homem branco de paletó e gravata, segura minha bolsa, daqui. Eles ficam chateados. Vou ser bem direto na pergunta, mas qual que é o lance pra você das relações, a gente tá falando de gente branca, das relações interraciais? E ela? Eu acho que o amor não tem cor. Acho que as pessoas podem ser. É por isso que todos iguais e a raça humana. Agora, né? Existe todo um processo de conjunção. Então, assim, de verdade. Vamos melhorar, como que a gente sai desse rolê? Que Não, eu não acho que tem que sair. Não, eu acho que tem que assumir. assumir. É assim, se você. Que é igual como eu falei. Pra mim, o problema não é viver a relação interracial. É viver a relação usando como desculpa que é porque assim. Eu tô ficando com uma pessoa branca porque nenhum preto me quis, ou porque... Não, tipo, eu tô ficando com a branca porque eu me apaixonei por ela e rolou. E tipo assim, e você tem que ter essa consciência. Eu não acho que... Eu acho mesmo que as pessoas podem se apaixonar. Mas a gente tem que entender também, porque esse negócio de dizer que o amor não tem cor, o amor tem cor sim. O amor é branco. Porque, historicamente, o amor que a gente aprendeu... Sempre foi um amor branco, a literatura sempre ensinou amor branco, o cinema sempre ensinou amor branco, as novelas sempre ensinaram amor branco. Eu nunca. Menina, nem gosto de falar da Disney. Eu nunca fui vista como uma mulher pra ser desejada. Eu nunca fui vista como uma mulher. Às vezes eu digo pra meu companheiro, eu quero receber uma joia de presente. Eu quero uma joia. E aí, às vezes, ele faz um chamou que besteira dessa. Eu digo, não é besteira. Eu quero e eu fico dizendo, eu quero receber flores. Olha, deixa eu te falar. Você vai chegar, ele vai embarcar. Eu digo, eu quero flores. Eu quero flores. E ele fica, tipo, eu digo, eu quero flores. Sabe por quê? Porque eu quero viver também essas histórias. Eu quero da pessoa que corra atrás de mim pra dizer, eu te amo! Eu quero! E assim, e isso daí eu nunca tive essa vivência. E não sou só eu, não. Eu não conheço uma mulher preta que já tenha passado por isso, que chegue pra mim e diz assim... Agora eu vou fazer a te amar.
Nunca. Tipo assim, eu não tenho essa história pra contar, mas eu gosto de conversar sobre isso. Que é, pra mim, foi importante você perguntar por isso. Você tem, aí tá vendo quando eu falo do propósito? Você tem cumprido um papel que é importante de ter um homem negro colocando luz e responsabilidade sobre essa questão das relações interraciais. Porque o que sempre tem é o quê? As mulheres negras reclamando e parece que a gente tá perseguindo os homens negros, não é verdade? Tô mentindo, É que a gente é perversa, inclusive, que é uma coisa que até eu não gosto disso, até agora vou falar sério, sem brincadeira, que é assim, ó. Eu não gosto dessa dicotomia nem de criar coisa assim, ai, vocês odeiam os brancos, como vocês são ruins. Não, eu inclusive acredito mesmo que, eu até falei isso no meu texto, acredito que tem branco aliado, mas assim, e quando o branco de fato é aliado, quando a branca de fato é aliada, ela entende assim, ó, da mesma forma que eu estava falando, não é abrir mão, mas assim, eu entendo meus privilégios. Eu sei que quando eu vou para meu terreiro. Chego no meu terreiro, terminou a festa de candomblé, eu entro no meu carro e eu vou pra casa. Seu carro. Você viu que a primeira coisa que eu falei, seu carro. Eu sei, então assim, acabou o candomblé. Suas análogas do carro. Eu não preciso esperar o Uber, não vou andando pra casa, nem fico tendo que dormir no terreiro pra esperar outro dia. Eu durmo no terreiro quando eu quero. Até porque agora ainda sou bom. O que eu gostaria de colocar sobre isso é o seguinte. É esse lugar, né, de que as mulheres negras ficam como aquelas que ficam apontando o dedo e fica parecendo que é uma perseguição das mulheres negras, os homens negros que se apaixonam por outras mulheres, que essas mulheres são brancas. Qual é a minha pergunta? Onde estão essas mulheres brancas quando eles estão lavando o chão? Quando eles estão de cobrador de ônibus, quando eles estão de lixeiro, quando eles perdem no mestrado, quando eles não têm salário fixo. A questão aqui é que família significa sobrenome, herança, significa poder, e sobretudo em São Paulo, significa casa, cargo público, significa todo um legado. Então, aí eu acho que não existe uma ditadura, patrulha, sou contra qualquer tipo de patrulha. Ah, porque você é preta, tá usando cabelo liso, patrulha, deixa eu usar o cabelo que eu quiser. Ah, porque você é preta, tá namorando com branco, patrulha, deixa eu namorar com o que eu quiser. Então, eu sou contra qualquer tipo de patrulha. Agora, eu tenho uma pergunta para as mulheres brancas. E aí não é para os homens negros nem para as mulheres negras. Eu tenho uma pergunta para as mulheres brancas. Onde vocês estavam quando aquele cara que despontou como o melhor da comunidade, algo que ele está fazendo, ele passava por debaixo da catraca? Onde você estava quando ele precisava pedir dinheiro emprestado à mãe para fazer o trampo dele? Onde você estava quando ele... Eu já fiz até um vídeo sobre isso. E aí, o que eu acho? Que tem uma divisão de riqueza, de poder e de status que ela vai automaticamente para a mão da mulher branca quando ele... Porque quando o cara tá lá na periferia, ele namora minas pretas, mulheres negras, tem filho com elas, e aí ele consegue ascender, a gente constrói uma riqueza familiar, chamando os amigos, chamando os parentes, recomendando, a mulher preta escreve currículo do macho. Mulher preta bota comida na boca, massagem nos pés. Uma mensagem pra mim me pedindo: ô tia, mãe, faça isso pra mim. Não divulga qualquer coisa de meu namorado, não divulga. Esse é o papel que a gente faz. O papel preto é o papel de botar lá em cima. Mas mulher preta não faz isso só com o macho. Faz com a vizinha, faz com a pessoa que trabalha. A gente tem esse negócio de querer botar a pessoa pra cima. Então, o que eu quero saber é onde estavam essas mulheres. O problema não é se relacionar com a mulher branca. O problema é que elas não estão na base. Elas não estão na base, gente, carregando um saco de cimento. Quando ele... Tipo assim, quais são as diferenças que a gente tem de mulher branca que tá batendo laje? Cadê? Até as brancas de favela. As brancas de favela casam com o dono da boca. Não é verdade? Eu tô mentindo, gente? Se eu estiver mentindo, alguém fala. Não, inclusive, uma pessoa branca poderia se colocar e falar. É mentira. É mentira. Agora, por exemplo, na Bahia, na década de 90, teve um evento ao contrário. Você via homens brancos, isso aí é polêmico, muito polêmico, inclusive eu não tenho disposição para discutir isso aqui, num grupo misto. Na década de 90, você tinha homens brancos e estrangeiros que patrocinavam mulheres negras baianas, dançarinas, trançadeiras. Elas foram para fora do país, se tornaram mulheres ricas e botaram a família lá em cima. Sobre isso, a gente não tem até tempo para falar sobre isso, mas eu quero falar assim que, do contrário, eu posso até dizer que tem homens brancos que seguram na mão da mulher negra e que
tô falando da década de 90, tá? Não tô falando agora. E não tô personalizando o discurso não, porque eu tô falando de uma geração que faz isso. Mas da mulher branca, eu sinto que ela quer colar no pano quando as coisas deram certo. E pior do que isso, se o cara fracassar, elas vão embora rapidinho. Eu acho que tem duas coisas aí. Mas, Aí eu vou falar de uma coisa que eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu acho que aí tem a hipersexualização do homem negro e tem a objetificação da mulher branca. Na mesma história, porque assim, quando o cara preto acende, Total isso. quando o cara preto acende, ele precisa demonstrar que ele acendeu. Como é que ele vai demonstrar que ele acendeu? Ela é o prêmio. Ela precisa ter um carro, ele precisa ter um carro, ele precisa ter um carro, ele precisa ter um apartamento no bairro bacana, e ele precisa ter a mulher branca, loira de preferência, é associada a status, a poder. Exato. Então, assim, você não vai ver ninguém que acendeu na vida. E isso é muito ruim. E aí, por isso que eu tô te dizendo, eu não vou perguntar onde tá a mulher branca, porque nesse momento aí, eu não tô fazendo defesa, mas tô dizendo assim, tem aí também a objetificação nesse espaço, que assim, inclusive ele é cobrado. E tem uma relação também com o machismo. O cara começa a ser cobrado. Cadê sua loirona? Os caras fazem isso. Por toda uma questão histórica e estrutural. E muitas vezes, talvez a pessoa nem se dê conta. Tanto que você vai ver os caras fazendo isso. Eu tava lembrando, eu tava na casa de Caetano Veloso outro dia. Não sou amiga não, que eu falei assim com essa intimidade. Eu fui convidada mesmo em um rolê que rolou lá, que tava lá. Ah, rolê foi? Foi um rolê mesmo, meu filho. Eu fui lá. Só tô grifando. Rolê. É, porque você tá falando do sotaque. Rolê não Eu sou fã de sotaque baiano, Eu sou não. fã de sotaque Porque rolê não. não Fale tem bem, sotaque. fale bem. Você tava na cara de Caetano. Fala. Três palminhas. Aí, quem tava lá vai saber quem. Mas bom, aí chegou um cara que fez muito sucesso. E quando ele fez muito sucesso, ele tava com uma mulher branca. E agora ele parou, não tá mais fazendo tanto sucesso quanto antes. E aí ele chegou com uma negona. E aí a primeira coisa que eu virei pra pessoa que tava comigo, eu falei, viu aí? E assim, e a gente precisa entender isso e aquilo que eu digo assim, eu não vou demonizar. Você vê que ela vai e volta? Não, eu tô falando que você tá apresentando um cenário muito mais bem rico, porque você ao mesmo tempo que fala da objetificação do corpo das mulheres, você também tá falando do exemplo prático. É isso, tô dando prático. O que eu discordo? Não, eu não tô discordando não de você, eu não tô discordando. Não, eu tô apresentando ainda mais uma coisa que é assim. Ele objetificou porque ele estava assim, ele naquele momento que ele estava em ascensão, ele tinha o status. Então o status ele precisava ter mais o troféu. O troféu se configurava também na presença da mulher loira. E tem que ser a loira, platinada, engessada, siliconizada. É naquela pegada. Então, assim, aí aquilo dali tem essa objetificação. E tem também a hipersexualização, que é uma das coisas, toda vez que eu falo sobre solidão da mulher negra nas minhas redes, sempre tem uma mulher branca que faz assim, ai tia, você tá certa, eu amo meu negão. Ela nunca chama o companheiro negro de meu marido, de meu companheiro. Eu amo meu negão. E assim, como é que eu vou discutir isso dentro do Instagram? Você já se deu conta que quando você chama seu marido de meu negão, você está inclusive reduzindo a ele a uma questão falocêntrica, que como ele não fosse mais nada, porque ele não tem nem nome, é meu negão. E aí como é que você faz isso? É muito difícil, então assim, Suede, nesse momento aí eu acho que a gente precisa trazer para a responsabilidade todo mundo, as mulheres brancas, mas eu também entendo que aí nesse aspecto, eu entendo que elas são objetificadas porque, inclusive, não são apenas por elas, mas por toda uma questão histórica de associarem elas também ao prêmio de assim, cresci na vida, preciso melhorar de vida. É aquela coisa da mulher do período barroco, da literatura, que é daquele ser incansável, lânguido, difícil. Porque assim, eu digo pro meu companheiro, outro dia eu me retei, eu trabalhando no carnaval, apresentando, cansada quando eu cheguei lá na casa do meu companheiro. Aí eu perguntei pela namorada de um dos primos dele, falei, cadê não sei quem, que eu não vou falar, porque vai saber ele. Tá dormindo, aí ele virou pra mim, porque todo mundo da família dele namora com mulheres brancas, só ele que namora comigo. Aí você já viu como fica às vezes o clima nas reuniões, né? Eu falo uma coisa. Aí eu perguntei, cadê a coisinha? Ele fez, tá dormindo, ele fez, você aguenta, ela não aguenta não. Aí eu virei pra ela e falei assim, mas eu não aguento não, eu tô cansada, feito... Aí... Eu tô cansada feito uma desgraça. Eu tô aqui que eu não estou aguentando, meu corpo está dolorido, eu estou com dor nos pés, eu tô com dor de cabeça, eu tô precisando de uma massagem. E esse olhar de vocês acharem que eu aguento é só porque eu sou preta.
Ninguém tinha dito nada, tinha só me dado boa noite. Eu sou preta. Porque é isso que vocês esperam. Vocês esperam ainda que eu tenha o mesmo corpo do período escravocrata, onde meu corpo aguentava 15 horas debaixo do sol trabalhando. E meu corpo não aguenta. Inclusive, eu não fui forjada para viver dessa forma. Por isso que quando eu digo que eu faço questão de dizer que eu não... Uma vez lá numa tarde também eles queriam que eu fosse passar um dia de cordeiro. Eu falei, meu lugar que não tem novidade nenhuma, uma mulher negra sendo cordeira. A novidade seria vocês colocarem a mulher branca para viver essa realidade. Porque se eu vou pra lá segurar a corda, eu vou ser só mais um. Porque é o que mais tem, que são mulheres pretas segurando corda. E eu não quero mais. Eu ainda falei isso, inclusive eu não tô acostumada. Eu não tô acostumada. O menino quer perguntar uma coisa. Ah, tá bom. Oi! Ai, você, amiga! Lá do Você falando agora sobre como o homem negro perde a identidade dele conquistando com a mulher branca, né? Não em todos os casos, não vamos generalizar isso, mas colocando também um conhecimento de causa na minha família, né? Então, Peraí, segundos. Que horas é meu voo? 10? A gente sai 10 horas. Não, 10h30. Que horas é o voo? Que horas sai? Meia-noite e 5. Meia-noite e 5. Meia-noite e 5. Tá. Mas é em Guarulhos. Fale, é em Guarulhos. fale. então ele perde essa identidade, né? Então, por exemplo, majoritariamente da minha família são negros, nordestinos, mas tem estudos de miscigenação, etc., Maria Útil, por aí vai. Então eu já vi na minha família homens negros se relacionados com pessoas brancas, bem poucos, que ele perdeu essa identidade mesmo, né? De ser o João e passou a ser o negão do churrasco de domingo. Então, o negão faz dente. O negão fulano, mas ele tem nome, ele é João, etc, etc. Embora a minha avó branca, meu bisavô, ele era negro, bem preto e retinho. Faleceu. Aí teve os sucessores de marido, meu pai teve vários maridos. Danada. Os maridos, eles são negros, porém minha avó era racista. Completamente racista. Todos esses maridos que sua avó teve tinham uma situação financeira melhor do que a dela? Não entendi. Todos esses maridos pretos que sua avó teve tinham situação financeira melhor do que a dela? Não, porque, por exemplo, aí um negão X, que era meu avô, ele era alcoolista. Aí teve o outro que teve história um pouco piorzinho assim. Mas o ousado, eu queria saber da leitura que você tem. É um fetiche, é uma objetificação? Porque assim, meu pai e os meus tios, eles nasceram todos negros, de pele clara, né? Bem mais, tipo, da cor de suede. E... É brincadeira? É brincadeira? Fala da sua cor, bicho. Aí eu queria saber qual é a leitura que você tem. Porque assim, todos esses homens perderam a identidade, né? Se relacionar com a minha avó, ou outros se relacionar com pessoas brancas, permanecem com mulheres brancas. Mas qual é a leitura que eles têm? Qual é a leitura que essas mulheres brancas têm? Porque é estranho, porque assim, a todo momento, quando eu era criança, a minha avó me xingava de negra, né? Eu falo negra como uma pessoa suja, uma pessoa imunda, uma pessoa antissocial, uma pessoa não se relaciona com as pessoas, etc. Eu sou uma travesti, pra quem não sabe, né? Então me tratavam no pronome, nos artigos, enfim, masculinos. E falava, tipo, não, a Wendel vai crescer, vai fazer filho nela e vai ser responsável. Então minha avó, ela sempre expressava esse ódio, né? O negro, o corpo negro. Embora todos os maridos que ela teve são maridos negros. Se relacionar com uma pessoa preta não faz de ninguém menos racista, não. Às vezes, tanto que se fosse assim durante o período escravocrata, nenhum senhor ia continuar tendo mulher negra como escrava. Tem essa questão do fetiche mesmo, de você querer vivenciar essa experiência. Afinal de contas, as mulheres negras têm bucetas quentes. Os homens negros têm pau grande demais. Então as pessoas querem viver essa experiência. Eu quero sentar no pau do negão, mas eu não quero que meu filho seja tão preto assim. Eu não quero que meu filho tenha um cabelo tão crespo, porque eu não vou saber lidar com isso. Então, assim, tem essa história. Provavelmente sua avó não uma dessas pessoas. Sabe? Quando eu falo dessa brincadeira que eu digo que eu tinha um avô branco, e eu até brinquei disso, eu não sou racista, mas assim, meu avô branco não assumiu um dos filhos que minha avó mandou um vizinho registrar o filho, porque ele tinha dinheiro. Então, assim, tem toda uma questão aí estrutural, perversa, e que, inclusive, toda a nossa história, a família, quando as pessoas ficam dizendo mas o Brasil é um país miscigenado, é a miscigenação que perpassa pela violência, pelo abuso sexual, pelo estupro de verdade, e que eu não queria esse tipo de mistura.
Porque é a mistura da dor. É a mistura da escrotidão. E uma coisa que eu sempre digo é que o racismo não é um problema meu, tá? O racismo, quem precisa cuidar e se tratar do racismo é a branquitude. O racismo é uma herança do período escravocrata. Eu não, nem esse direito de ser racista eu tenho. O racismo é tão escroto que pode estar pensando assim, mas vocês negros também discriminam. Eu digo, porra, mas racismo está associado ao poder. E eu não tenho esse poder na mão, eu não tenho o poder de chegar e digo que as pessoas acham assim, eu não tenho o poder de ridicularizar alguém, eu não tenho o poder de impedir que alguém ocupe algum espaço. Eu não tenho esse poder. E é isso, e eu tenho consciência, quando eu estava falando da minha relação, eu tenho consciência que muitos caras que foram pra cama comigo, eles não foram pra cama comigo. Eles foram pra cama com um corpo preto. Porque eles queriam comer a negona do bundão. Eles só querem saber isso. Por isso que muitas mulheres negras têm relacionamentos de uma noite só. Porque o cara quer só trepar com a gente. Depois a gente volta pra casa sozinha. Você nunca mais se bater com aquela pessoa. Muitas de nós já viveram essa experiência. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, não tem tempo. Não tem mais Tempo pra perguntar. Não, deixa ela mas perguntar, você quer falar? Não, eu vou deixar ela falar. Ela é tão linda. Fala. Inclusive, eu quero dizer que você me representa enquanto mulher negra, periférica, jornalista. E eu quero saber o seguinte, você enquanto militante do movimento negro se posiciona de fato nas suas redes sociais e infelizmente o racismo no Brasil é muito corriqueiro e você sempre se posiciona, inclusive no caso da diretora da Vogue, que muita gente que se diz militante, né, que tá na mídia e não falou nada, e você se posicionou. Eu quero saber se você vê comentários no seu Instagram dizendo que você é mimizenta ou que o fato de você falar muito sobre racismo enfatiza muito, ainda mais, ou dizer que o racismo está na sua cabeça, porque isso já aconteceu comigo. Do fato de eu enfatizar nas minhas redes sociais, eu já ouvi dizer, algumas pessoas me dizerem, brancos inclusive, que o racismo está na minha cabeça. Entendeu? Pelo fato de eu lutar em prol dessa luta antirracista e dizer que não, vocês estão errados, enfim. É como se me colocassem como uma louca, entendeu? Eu quero saber se acontece isso com você. Rayama. Meu lindo Rayama, então. Obrigada. Acontece comigo muito. E o que é que eu digo pra aquela pessoa? Eu olho pra pessoa no Instagram e digo, você fuder, desgraça. Eu respondo dessa forma mesmo. Porque assim, existem algumas pessoas que querem conversar e existem as pessoas que querem só desqualificar o debate. Porque assim, olha como o racismo é perverso. O racismo quer colocar a gente como inclusive responsável por algo que foram eles que criaram. Assim, eu não sou mimizenta, imagine, assim, as pessoas inclusive se incomodam pelo fato de eu ser muito altiva, as pessoas não gostam disso, as pessoas se incomodam com toda essa construção. Então assim, mas também a própria rede social que dá visibilidade, a própria rede social também mata, tá? Assim, nesse dia mesmo do caso de Donata, foi um dia que pra mim foi muito foda, porque tinha tido uma queda de tensão de energia, de fase. Eu tava carregando e tudo que tinha dentro da minha geladeira pra colocar dentro de um isopor pra não perder nada. E as pessoas estavam cobrando de mim um posicionamento. Então assim, as pessoas cobram muito que eu fale as coisas, mas também se eu não falar na hora que as pessoas querem, inclusive pessoas que me seguem, que me têm como referência, assim, se eu não falar aquilo, que essa semana aconteceu uma coisa comigo que foi muito foda. Teve a condenação de Danilo Gentili. Eu odeio esse rapaz. Sim. Eu não odeio ninguém. Quer dizer, eu odeio um monte de gente. Eu menti agora, assim. E ele tá nesse grupo, não rola as pessoas que eu odeio. Então, assim, as pessoas que eu odeio, eu não falo. Nem bem, nem mal. Porque nas redes sociais, mesmo quando você fala mal, você possibilita que a pessoa aumente o engajamento, a visibilidade. Aquela pessoa vai ser dita. Eu não falei nada. E o Whindersson Nunes assumiu que tava com depressão. Eu tenho depressão. E eu tenho uma depressão que se apresenta com ansiedade. Quando eu vou olhar, eu fico cansada. Fico cansada mesmo, emocionalmente cansada. E aí quando ele falou sobre aquilo, eu fiz, poxa, eu espero que ele se recupere pra ele. E aí eu tava falando da doença. Que é uma doença que eu tenho. Que eu vi pessoas da minha família que eu amo morrer com essa doença. Minha avó morreu de depressão. Então pra mim é sempre muito difícil falar dela. E aí um monte de gente começou a me dizer que é inclusive uma expressão que eu detesto, que eu estava passando pano para passador de pano.
Imagina, então assim, o cara tem uma atitude perversa, que é um cara X. Aí o cara Y vai lá e defende o cara X. E eu que sou Z, tô sendo massacrada por causa de Y. Mas na verdade, que foi até o que eu disse, no final das contas, a gente se sente muito mais confortável de atacar uma mulher preta. Porque essas mesmas pessoas não foram pra lá dizer mal de X. Foi lá ajudar você a tirar as coisas. Vieram só me falar de mim. E assim, eu não tava nem falando daquela decisão, tanto que eu vi um monte de gente preta, eu faço parte de um grupo de comediantes pretos, os comediantes pretos falam todos que iam abrir precedente pra censura. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu sou preta e pobre. Então a censura já faz parte do meu dia a dia, porque tem muita coisa que eu não falo porque eu tenho que esperar a galera chegar e eu termino meu stand-up, eu faço questão que termine cedo, para que as pessoas possam voltar para casa. Tem coisas que eu não falo porque eu preciso de apoio, várias coisas. Então assim, a censura já faz parte do cotidiano. Então o que aconteceu com esse rapaz não abriu um precedente para mim de viver a censura, porque eu já sou censurada o tempo todo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica pegando uns problemas que não são nossos, em especial a gente que é preto. E isso me assusta muito. A rede social foi a coisa que mais me deu visibilidade, credibilidade. Hoje em dia as pessoas saem de casa para me assistir, mas muitas vezes eu já fui dormir chorando por causa das redes. Muitas vezes eu já me senti mal. E é uma coisa que eu tenho dito para todas as pessoas negras, é que a gente precisa, eu acho muito bonitinho, né? Ninguém larga a mão de ninguém, que ninguém nunca segurou na minha. Ele tá falando da mão de quem mesmo, assim? Porque assim, eu acho que ainda mais a gente, né, que tá nesses espaços de discussões, a gente precisa de fato se apoiar. Porque quando eu tomo porrada, da vez eu tô tomando minha porrada só. E é isso que eu tô dizendo, assim. E eu vou de boa viver essa coisa da solidão. Mas se a gente também quer fazer essa revolução, e eu também acho que a revolução perpassa pelo afeto, a revolução perpassa pelo like, sim, porque eu tava falando, hoje em dia o mundo online e o mundo offline, eles se complementam. Tanto que uma das coisas que eu brigo com meu companheiro tem que postar foto minha assim, tem que postar foto comigo. Porque a gente entende que existe uma existência, uma vida social que perpassa pelas redes sociais. E que se você não tá naquele lugar ali, você conversa com alguém, quando você termina de conhecer a pessoa, o que é que você faz com aquela pessoa? Qual é o seu Instagram? Poxa, da hora. E quando a pessoa te diz que não tem, você se assusta. Você não tem Instagram? Ai, viado, você tem que fazer. É a primeira coisa que a gente diz. Porque a gente acha que, inclusive, aquela pessoa tá ultrapassada. Então a gente tem que entender as malícias que acontecem, sabe? Nas nossas histórias, nos nossos espaços. Reconhecer, sim, nossos privilégios. Saber falar, saber ceder, saber discutir, saber conversar com outra pessoa. Dizer assim, porra, fui ali num evento na Casa Matilde, a gente conversou sobre tal coisa. Falar sobre isso que ela tava falando, que eu tava falando também, assim, porra, eu sou mulher preta, qual é o meu privilégio enquanto mulher preta? Eu tenho um privilégio, sim, eu tenho isso daqui. Eu sei que hoje em dia o fato de eu ter uma certa visibilidade me assegura outras questões, outros espaços. Eu posso me dizer, eu posso me dar o luxo de dizer. Sempre disse tudo, mas eu sei que hoje em dia, por exemplo, eu tava falando, eu tô entrando numa treta, porque eu gosto de treta. O negócio da ouvidoria lá de Salvador. Eu quis entrar nessa treta. Porque eu sei que eu posso entrar, porque não vai dar nada pra mim no final. E ter essa autonomia, ter essa independência é algo muito bacana que as redes sociais me deram. Mas que não é uma treta pela treta, mas é que de fato fazer a reflexão. Eu tenho muito medo de perder espaço de representatividade. E quando eu falo de espaço de representatividade, eu não estou me preocupando só comigo. Tipo, eu tenho um número razoável, eu não sou a Kéfera, não sou a Whindersson Nunes, mas eu sei que eu tenho um número que é levado em consideração. Então assim, se Roger vai postar alguma coisa bacana, eu vou repostar e vou marcar ele. Não é bobagem. Like gera dinheiro. E eu quero dinheiro. Eu não tenho problema de querer dinheiro. E a gente tem que parar com esse discurso de dizer, ai, mais dinheiro. Eu quero dinheiro, porque a gente vive numa estrutura capitalista e a revolução vai ter precisado do capital para ser realizada. Então eu quero dinheiro e não quero dinheiro só pra mim. Essa que é a diferença quando o dinheiro chega na mão de uma pessoa preta. Porque, por exemplo, eu sei hoje em dia a quantidade de pessoas que vivem de Maíra. Não é nem que eu banco, não. Pessoas que vivem de Maíra. Eu tenho pessoas que trabalham comigo
e que eu posso me dar, às vezes eu mesmo me emociono assim, quando eu consigo pagar as pessoas e poder pagar um valor razoável, sabe, pagar gostosinho, ver aquelas pessoas fazendo suas coisas. Essa é a transformação que eu quero, que eu me proponho a fazer, que eu acredito. E eu vou finalizar dizendo para cada pessoa que está aqui, muito obrigada. Muito obrigada por estar vivo. Muito obrigada por estar vivo. Porque quando a gente se propõe a fazer o debate da luta antirracista, quando a gente se propõe a fazer o debate da luta contra a homofobia, quando a gente se propõe a fazer o debate contra a lesbofobia, a transfobia, a gente se coloca com mais disposição para morrer. Então, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada. Agradecendo a Matilda Casa, a Léo Paixão, o produtor disso aqui tudo, a Carolina, cadê a Carol? Não tá aqui. Carol. A toda a equipe da casa, as pessoas que estão aqui presentes, a nossa griota, Carol, eu queria agradecer muito a você por ter acreditado na minha palavra de que a gente ia fazer isso acontecer. E fazer acontecer junto com toda a sua família, que é a Matilda. Eu queria agradecer a minha griota mestra Jacira, a minha família que está aqui presente, a Nélia, o Menirê, que é Tiquinho Farafina, o Roger, a Lagbará, que são da minha família, as pessoas mais próximas que têm chegado, a Isabel, seu esposo Felipe, por ter vindo hoje, a Dani, cadê Nouve? Nouve. Ah, sim, família também, a Dani, o Ian, parceiro, todas as pessoas que estão aqui. Eu gostaria de agradecer pessoalmente o Edgar. Eu acho que essa é o último jornalista griot dessa temporada. A gente vai fazer uma próxima temporada. Não sei, talvez a gente volte no mês que vem com a Elisa Lucinda, não sei, né? O que dizem os ventos? Nós estamos aí. Queria agradecer a senhora por ter vindo. Por vocês que eu não conheço de nome, que estiveram aqui, pela confiança. Certo? Queria perguntar a você, o que você ia me ensinar? Não dá mais tempo, tá, gente? Eu ia pedir para ela me ensinar uma coisa, mas o que você ia me ensinar? Mais do que você já tem me ensinado? Não vou falar não, porque eu falei sério, eu ia falando. Eu falar de... Ah, ok. Mas não, sim, eu gosto disso, adoro. E queria que a gente terminasse da forma que a gente começou, com Raça Negra. Cheia de mania, toda perigosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer.